Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. E esse é um episódio muito especial e importante, que é o nosso especial Outubro Rosa, né? O mês da conscientização e prevenção ao câncer de mama, não é? Por isso que estamos aqui com duas convidadas maravilhosas, não é, minha parça? Sim, com certeza. A Mirna, da ONG Américas Amigas, e a Camila Pinheiro, que estava devendo essa visita aqui, ó, faz um tempo, tá? Gente, adorei. Mas Obrigada tá aqui. pelo convite. Tamo juntas. A Américas Amigas, Mirna, o que é? Explica Américas pra Amigas gente. é uma ONG, na verdade ela é uma OCIP, que é uma organização da sociedade civil de interesse público, que é um título federal, e no estado de São Paulo ela é uma organização promotora dos direitos humanos, e a gente trabalha para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social para fazerem os exames que detectam o câncer de mama. Que demais. Muito importante, né? Muito Super, necessário. super importante, porque essa população em situação de vulnerabilidade social realmente tem muita dificuldade de acesso a esses exames por vários motivos, porque não tem dinheiro para ir fazer o exame, porque nem vai na UBS tentar uma consulta, porque o marido não deixa, porque vai tirar a blusa para fazer mamografia, porque cuida dos netos, cuida de todo mundo da casa e se deixa em último lugar. E aí a probabilidade de aparecer com câncer avançado é alto, porque não tem chance de descobrir Sim. precocemente. Vocês Né? conseguem esses exames gratuitamente para essas Américas mulheres? Amigas faz todos esses exames gratuitamente, não só em laboratórios, onde a gente paga esses exames, mas também na unidade móvel, onde a própria Américas Amigas fazendo esses exames para as mulheres. Né? Nossa, muito Ultrassom, mamografia, médico laudando, ela leva o exame na hora. Então, a gente corta esse pedaço de que a mulher tem que voltar para pegar o exame, porque muitas vezes não volta. Ou então volta, pega o exame e não leva para o médico. Então, a gente já dá o resultado do exame lá. E tudo isso facilita a vida da mulher e com isso a gente tem um índice de achados alto na carreta. A gente acha um câncer de mama a cada mais ou menos 150, 200 mamografias. 150, mais 150 do que 200, que é muito alto. É mesmo. É, E quanto super antes alto. descobrir, né, em estágio inicial, maior a chance de cura. Maior a chance de cura, menor o sofrimento, menor o sofrimento psicológico, o sofrimento físico, a família toda fica desestruturada. Essas mulheres são arrimo de família muitas vezes, né? Então, se para uma pessoa que tem uma condição melhor, o câncer é um baque, uma notícia muito difícil de conviver, de digerir, você imagina uma mulher que é ela que cuida da família inteira, né? Muitas vezes não tem um companheiro, muitas vezes o companheiro abandona quando sabe que a mulher tem câncer. Então, é uma situação muito triste mesmo e a gente precisa ajudar, né? Sim. E a Camila que tá aqui, ela teve o histórico, né, de câncer de mama, Sim. só que ele mexeu com a mina errada, tá? Pois é, rapaz. Se ferrou. Porque ela venceu. Eu amava tanto essa hashtag, tanto. Ó, tatuei. Deixou a comida errada. Cara, e mais legal é que virou um movimento. Sim. Muito legal. Hoje você entra na hashtag Mexeu com a Mina Errada, tem mais de 10 mil publicações. Tipo, já não tem mais nada a ver comigo. O negócio foi embora. assim. Tomou vida. Legal, Exatamente. Virou uma corrente em que as mulheres ali se ajudam e elas compartilham ali a autoestima no meio do tratamento. Isso é muito legal. A gente quer saber a história toda também. A gente só vai dar os recados pra gente poder embalar Beleza. no papo, Boa. tá? Ó, se você tiver alguma dúvida sobre isso, quer mandar mensagem ou pergunta pras meninas, é só acessar nv99.com.br/Vênus, que é a nossa plataforma. Lá a gente tem o limite de 15 mensagens e elas custam entre 100 Sparks e 300 Sparks. Você pode mandar áudio, texto ou vídeo pra sua carinha aparecer aqui. E se você quiser fazer sua propaganda com a gente, no final a gente lê por 4.000 Sparks. É isso. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, lembra sempre que você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, porque isso te dá um sub grátis por mês e você consegue apoiar o nosso canal sem gastar dinheiro. Então, linka aí e dá o sub pra gente. E se você quiser ganhar dinheiro com os conteúdos do Vênus, você está autorizado a fazer um canal de cortes com os nossos cortes, mas você tem que seguir uma regra que é: espera o episódio terminar, senão você vai tomar, no máximo, um strike, ao invés de tomar uma monetização boa, tá bom? Então, a gente tem também o nosso próprio canal de cortes na descrição desse episódio. Se inscreve lá. Boa. E a gente tem uma surpresa pra vocês. Oi? Olha, Ai, que lindo! Que demais! Muito bom. muito lindo, né? Ai, o baixo. Muito baixo. Eu queria muito baixo rosa, cara. Obrigada por realizar Com o esse símbolo sonho. do Vênus ainda, tá?
O baixo com o símbolo do Vênus, olha lá. Ai, eu amei muito. Ficou muito fofo também o desenho da Ai, Mirna, que velho. lindo. O laço do Outubro Rosa. Aham, tem tudo Eu aí. quero, hein? É de vocês, vocês, tá? é de Vocês vão vocês. ganhar em alta qualidade, Muito pode legal. postar. Quem fez foi o Gigalvão. E o código pra você resgatar esse emblema é mexeu com a mina errada, não é isso, Dani? Claro. Ah, não! Que linda! Amei, Demais. amei, É, amei. no resgata que você Parabéns, tem Gi. 24 horas. Demais. Muito Boa. legal. Ai. Vocês já se conheciam ou ainda não? Não, nos conhecemos hoje. Já viramos melhores amigos. É, já estamos Vocês estavam fofocando lá embaixo? muito. Temos várias figurinhas Gostamos já. de gatos, né? Olha Nós aí. todos Ai, gostam de gente, gatos. Lindo demais. Eu queria trazer aquela gatinha aqui. Por quê? A Flau? A Flau É, tá ela fofocando, ela invade aí. aparece por aqui Ai, todos os Ela dias. fica Ela circulando. circula. Mas se a gente escutar um alarme, porque ela pulou o muro. E aí ela Aí dispara, dispara o alarme. do alarme da casa. Mentira, É, já rolou isso? E ela Rolou pula. toda Alguma semana. vez- Aí o convidado assusta, fala, meu Deus, é só a Flau. É. Tá correndo? É só a Flau pulando o muro. Entendi. Caramba. Então E tá ela bom, vai e Flau volta? danada. Volta. Ou tem- É mesmo? É. Que danadinha. Boba não é, né? Não, Ah, nada tava de lá, Tá não a caminha sou não quentinha pra agora. descer. Não, muito engraçado. Lembrei de uma história que um dos nossos seguranças aqui, de madrugada, ela fica aprontando a Flau. E apronta com o pessoal da segurança, né? Aí ela foi parar, acho que lá no último andar, algum lugar assim. E aí, pra ele trazê-la pra baixo, como ela é muito arisca, ele colocou ela no elevador, apertou o térreo e veio esperar ela aqui embaixo. Só que o elevador tem sensor. Então, se a pessoa não fica no lugar certo, ele para. Ah, E a É Flau... que ele não tem aquela porta interna. Aham. Porque normalmente o elevador tem aquela porta assim e aqui fecha. Sim. Ele não tem essa porta. é. Então tem um espacinho ali que se você esbarra, ele para onde ele estiver, ele para. É. E aí, quase chegando aqui no térreo, ela parou. Aí, o que ele tentava fazer? Ia lá atrás pra ela... E ficava, ô, Flau, pra ela voltar. Ai, Aí o elevador ele continuou. falou, "Gente, que- Ah, essas coisas, ela é mais de aprontar. Entendi. Mas que Ai, bom que vocês já muito fizeram lindo. amizade Sim, com ela. uma moleca. Ela é BFFs. fofa demais. Vamos então conhecer a história de vocês? Como foi, como você chegou na Américas Amigas, tudo isso. Vamos fazer Vamos. esse... Vamos. Américas Amigas começou em 2009 e eu cheguei em 2011. E, na verdade, eu cheguei porque eu tinha, naquela época, uma empresa de RH com uma amiga minha. E essa amiga ficou grávida pela segunda vez e nem via o primeiro filho. E aí eu falei para ela, Elisângela, será que não está na hora de dar uma paradinha e você curtir essa gravidez e poder ficar um pouco com o mais velho e poder, né, vivenciar essa gravidez? E aí apareceu a vaga da Américas Amigas, que precisava de uma gerente para substituir a outra gerente que tinha câncer de mama e precisava se tratar. E era uma vaga muito difícil de conseguir, porque precisava falar inglês, porque tem a Bárbara Sobel, que é a idealizadora da Américas Amigas, que é uma ex-embaixatriz americana no Brasil, e ela que... A história dela é o seguinte, ela começou, quando o marido e ela vieram para o Brasil, ela começou a viajar ao Brasil e começou a ver a situação difícil da mulher com câncer de mama no Brasil e a alta mortalidade comparada com os Estados Unidos. Naquela época, era o governo Bush, o Einstein estava fazendo uma pesquisa que mostrou que a mortalidade aqui era muito mais alta por causa do câncer avançado. Então, ela conta assim, que ela falava para o marido, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa, e um dia ele falou, então faz. E aí ela se juntou a um grupo de amigas e fundou Américas Amigas, isso foi em 2008, até a fundação mesmo, documentação, era 2009. E aí essa gerente, ela veio para Américas Amigas, ela já tinha câncer de mama, mas nessa época ela já precisou se afastar e era uma vaga difícil de conseguir. Terceiro setor sempre não tem salário de empresa. E eu acabei tendo essa conversa com essa minha amiga e falei, ainda tem a vaga da Américas Amigas que a gente não vai conseguir preencher, eu vou me candidatar. E foi assim. Então, eu falo que foi assim, a nossa empresa de RH
super bem sucedida, porque antes eu dava aula, eu era pesquisadora, eu nunca tinha tido um emprego de carteira assinada. Então eu falo que é uma agência super bem sucedida, porque conseguiu pôr uma pessoa que nunca tinha sido, né, CLT com carteira assinada numa posição já de gerente, e daí para frente a Américas Amigas só foi crescendo, a gente foi fazendo mais, e hoje em dia a gente tem super orgulho do que a gente faz. Acabamos de receber o prêmio Melhores ONGs, estamos entre as melhores ONGs. É muito trabalho, mas a gente faz com muito amor por essas mulheres. Qual o alcance hoje de vocês? A gente atua no Brasil inteiro, começou doando mamógrafos, tem 23 mamógrafos doados no Brasil, para hospitais públicos e filantrópicos, 20 estão em unidades fixas, hospitais, tem 1, 2 UBSs, e depois nós começamos tem também as unidades móveis, que são 2 navios da Marinha que levam as mamografias para as populações ribeirinhas do Amazonas e do Pará. Nossa. E essa carreta com a qual a gente tem andado por aí. Isso foi em 2009. Depois, em 2012, nós começamos a treinar e capacitar técnicos de mamografia, porque a gente viu que não adiantava doar equipamento bom para pessoas que não sabiam né, fazer bons exames. Então, começamos a treinar. Hoje em dia, a gente treina médico, treina pessoal da atenção básica, no Brasil inteiro também. E, por último, nós começamos esse programa da gente fazer os exames por uma questão bem assim incrível isso. Quando a gente doa um mamógrafo para um hospital, muitas vezes ele presta serviço para o SUS. Então, não tinha como a gente saber daquelas mulheres que eram suspeitas quem tinha tido câncer de mama ou não, se o câncer foi confirmado ou não, o que aconteceu com aquela mulher. Isso assim incomodava a gente demais, né? Não só por a gente não ver o resultado do que a gente estava fazendo e se a gente realmente tinha conseguido ajudar, mas também porque os doadores de Américas Amigas, a primeira pergunta que ele faz é: quanto meu mamógrafo ajudou? Quantos cânceres foram detectados, né? Quanto fez diferença essa minha doação? E não tinha Não tinha esse isso. resultado, E agora, né? nesse programa que a gente faz na carreta e nos laboratórios, está tudo na nossa mão. Então, a gente sabe exatamente quantos casos foram diagnosticados, o tempo que levou para diagnosticar, que a gente está fazendo um esforço tremendo para poder diagnosticar em 30 dias, que existe essa lei que não é seguida, né, na maior parte do Brasil, mas a gente está fazendo de tudo para que realmente... E isso não é só pensando no tratamento começar rápido, mas no impacto para a vida dessa mulher, né? A gente pensa muito nisso, é muito... A gente quer ajudar ela no máximo possível, né? Dando os exames, acolhendo, fazendo tudo num período menor possível para que... Porque é uma luta contra o tempo mesmo, É uma luta né? contra o tempo. É uma luta contra o tempo. Às vezes já está atrasado, às vezes o exame de rotina está atrasado, ela pensa, já está atrasado. É. E aí deixa para depois, só que cada mês depois pode ser a diferença entre ter salvação ou não. E quando ela vai para o SUS, ela precisa passar pelo médico, aí ela ganha o pedido de mamografia, tem que marcar a mamografia, depois leva a mamografia para o médico, tem que conseguir outra consulta. Aí ela precisa, às vezes o médico fala, precisa de um complemento de mamografia. De novo, aquela espera. Volta para o médico, ele fala, precisa de um ultrassom. De novo, aquele caminho volta para o médico. Aí ele pode falar, precisa de uma biópsia. E a gente faz tudo isso na carreta, com exceção de biópsia, né, que já é um exame invasivo. A gente faz tudo isso na carreta no mesmo dia, tem médico laudando, ela leva o exame dela. Eu falo que nem que você pague R$700 no laboratório mais caro, você não vai levar laudo na hora. As mulheres que a gente atende levam o laudo na hora. E se tem suspeita, se tem imagem alterada, ela entra num programa que a gente chama de navegação de pacientes. A navegadora está lá, já acolhe ela já sai de lá com uma consulta marcada para o mastologista. E daí para frente, tudo vai ser pago pela Américas Amigas, a consulta, os exames, até esclarecer o diagnóstico. Esclarecendo, se ela tiver câncer, a gente fica acompanhando ela até que ela seja inserida no SUS e possa começar o tratamento. Então, assim, é difícil. Eu falo, se fosse fácil, tinha muito mais gente fazendo. É super difícil, mas é muito resolutivo e a gente faz isso assim com o maior empenho para dar certo, o melhor possível, né,
para todo mundo que a gente ajuda. E não são só mulheres. Nós estávamos no Amazonas, numa temporada Amazonas, teve um homem que foi fazer mamografia, era benigno, não teve nenhum... Né, já na hora a gente já conseguiu saber que era benigno, mas homem tem câncer de mama. Nós a gente tem um projeto grande na Paraíba, a gente acabou de detectar três casos em homem, agora em setembro. E embora mais raro, ele é mais perigoso, não é isso? É, porque ele chega mais tarde, né? O homem não tem exame de rotina e também, às vezes, não dá importância, ou esconde, fica envergonhado. E também né? porque, eu não sei, posso estar falando besteira, mas eu li uma vez que, como não tem a área que a gente tem da mama para crescer, a tendência a crescer para os órgãos, a atingir os órgãos vitais, é mais rápido. Tem isso ou não? Não, eu acho que não. E outra coisa, tem homem que tem mais mama que mulher, né? Né? Tem mama de homem nem sempre é pequena, né? Mas ele se desenvolve lá. Teve um caso de um menino que ele mandou uma mensagem para a gente falando o seguinte: eu fui jogar bola com os meus amigos na praia e todo mundo ficou gozando de mim porque uma mama estava diferente da outra, e aí ele não sabia quem recorrer, não queria contar na casa dele porque já tinha, acho que a avó tinha tido câncer de mama, tinha morrido, e aí ele ligou para a gente, mandou uma mensagem para perguntar o que eu faço agora, né? Então, tem tudo isso, né? É difícil para o homem, ele não faz nem exame de próstata, né? De câncer de próstata. Imagina ele ter que imaginar que ele está tendo um câncer de mama. Puro preconceito. Puro né? preconceito, Sim. puro Sim. preconceito, né? E as pessoas trans, que a gente está aberto a receber pessoas trans, tanto homens como mulheres, que eles também, assim, se as pessoas em situação de vulnerabilidade têm dificuldade de acesso, eles têm mais ainda, porque tem o preconceito. Pior do que homem, né? Pior do que homem. Às vezes eles são destratados, eles não procuram serviço público, então realmente tem muita coisa para a gente fazer no câncer de mama. Por isso A que eu amo incidência Nani alta. People. Nani People, Nani, maravilhosa. Ela diz que ela marca no mesmo mês a mamografia e a próstata só pro convênio enlouquecer. Fala, o que é que tá acontecendo aqui? Ela fala, eu faço questão, eu marco junto. no mesmo mês. Que é só pra ficar doido. O pessoal do convênio falando, como assim? O mesmo paciente? Maravilhoso. Nani, maravilhosa. Beijo, Nani. E a sua história, Cá? Com o câncer? Então, foi do nada também, né? A gente acha que nunca vai acontecer, né? Com a gente. A gente olha essas histórias e fala, nossa, realmente, toca, mas a gente nunca vai atrás. Eu mesmo nunca fiz acompanhamento, assim, anual no Os ginecologista. exames preventivos. De jeito nenhum. E aí, eu comecei a sentir um carocinho no meu peito. E deu uma encanada, aí fui numa ginecologista. E aí ela me examinou e aí ela falou, dói. E doía demais, parecia que tava enfiando um prego, assim, sabe? Aquela dor aguda. Como que era o carocinho? Tipo um nódulo mesmo? Cara, eu conseguia mexer nele, eu ficava brincando com ele, assim. Ficava mexendo de um lado pro outro com ele. Ele era grandinho até, tinha 3 centímetros. Era grande. E aí ela falou, não, tá doendo? Fica tranquila que é nódulo de gordura. Então tá bom, né? Aí eu tinha uma viagem, ela falou, não, faz a viagem tranquila. E aí, se te incomodar muito pelo fato de você estar mexendo e doendo, aí a gente pensa em tirar. Falei, beleza, tá bom. Aí a gente foi viajar, aí eu tava sentindo essa dor lá também. Aí eu até mostrei pra minha irmã, ela falou, vai ver isso, tal, não sei o quê, aí beleza. Aí eu tava com a Dani, do Murilo Gun, e aí ela colocou um implante hormonal, sabe aqueles que você para de menstruar e tal, não sei o quê, faz bem para um monte de coisa. E eu comecei a ler sobre os métodos contraceptivos orais e os riscos de trombose e câncer de mama. E aí eu fiquei super preocupada. Eu falei, putz, Dani, eu tô querendo parar de tomar esse anticoncepcional. Acho que eu vou com você. E ela falou, não, vamos comigo, por favor. Ela que me chamou, na verdade, para ir com ela só para acompanhar. Eu falei, vou aproveitar e já passar com o médico, tirar algumas dúvidas. Aí passei com ela, fui com ela lá, a gente ficou um tempão esperando e tal, ela passou, e aí eu fui conversar com ele. Ele, olha, você tá com esse carocinho aí? Porque eu comentei com ele, né? Ele falou, tem alguma coisa? Eu falei, tem um carocinho, mas é nódulo de gordura. Ele, não, beleza, vamos ver, porque, sei lá, né? A gente só dá uma examinada e tal. Dr. Luiz Fernando Belintani, maravilhoso, médico dela.
que agora é meu. E aí a gente foi fazer o exame, e nesse exame ele investiga tudo. Lá mesmo na clínica dele tem todos os aparelhos. E ele faz ultrassom de mama, faz ultrassom abdominal, transvaginal, faz tudo. E aí ele vai fazendo o exame e explicando, né? Tem um telão na frente, ele vai mostrando cada parte do corpo para você ir entendendo, né, o seu próprio corpo. E aí quando ele chegou na mama, nesse caroço, antes dele chegar, na verdade, ele falou, ó, a mama, ela é feita de glândulas, né? Parece uma raizinha, assim, parece uma árvorezinha, né? Com as suas raízes, assim. E ele começou a explicar e tal. Falou, ó, pode ser que tenha algum nódulo, algum carocinho. Tem esses aqui, que são os benignos, né? Que a gente fala, que é aquele mais bonitinho, parece um feijãozinho. E tem uns que são mais tortinhos, assim. Ele é meio Disformes. estranho, Que esse é o que a gente tem que se preocupar. Mas fica tranquilo, não sei o que lá. Aí, beleza, ele tava lá fazendo, passou nesse carocinho, tava meio estranho. Já não fez uma cara boa, né? Não, aí ele ficou já com- voltou. Faz quanto tempo que você tá sentindo isso? Fazia uns 3 meses, cresceu muito rápido. Porque ele tava com 3 centímetros já, então pra eu nossa. sentir, foi muito rápido. Faz quanto tempo? Aí eu falei pra ele mais ou menos o tempo que eu tava sentindo. Ele falou, você vai pra biópsia amanhã. Primeiro horário. Aí ele ligou pro médico dele, pro amigo dele, o mastologista, o Dr. Mário. E aí eu fui lá, 6 horas da manhã, passar com ele. Já preocupada, né? Super. Não, eu vi que tinha alguma coisa errada. Falei, pode ser que não seja nada. Quer dizer, pode ser que seja um benigno, mas tem alguma coisa aqui. E aí fui pra casa, falei com o Fábio super noiado também. Não, vamos, não sei o que e tal. Fui lá fazer a biópsia, a Dani foi comigo também. Foi bem intenso. E aí, quando terminou o exame da biópsia, ele me deu um puta abraço, assim, um abraço apertadaço. O médico. E ele falou, a partir de agora a gente vai se falar bastante. Ali, fodeu. Ali eu já vi que tinha dado alguma coisa. Depois de umas 2 horas, meu médico já me ligou. Isso tudo, né, porque eu tenho convênio e tal, não sei o que, por isso foi tudo tão rápido, né? Então, por isso a importância de quem não tem convênio médico fazer o acompanhamento anual. Gente, não espera dar merda, porque quando der, pode ser tarde demais. Não, e às vezes, mesmo tendo, se você espera demais, não há o que fazer. Só não tem como. Exatamente. É importante isso. Essa semana que passou, completou 1 ano que a minha melhor amiga perdeu a mãe porque ela não fazia acompanhamento. Sim. Não fazia. E quando descobriu, foi assim, descobriu 20 dias depois, sabe? Assim, não tinha o que fazer mais. Sim. Com a minha avó foi assim também. Quando descobriu, foi, sei lá, 40, 50 dias depois. Então, como você disse, né? Tem aquela coisa de, mas vai tirar a blusa pro médico? Mas vai, isso aqui. Cara, sei lá, procura uma médica, então, né? Se Exatamente, tem gente, essa. pra Eu tudo prefiro tem um médico jeito. homem. Eu, Sim. particularmente, prefiro. Eu também. Mas eu sei que tem gente que prefere. Então procura uma mulher, então, sabe? Tem pra todos os gostos, mas não deixa de. Gente. Não deixa de, Porque, exatamente. Não deixa dar merda, né? Porque foi o que ela falou. Tudo bem, fala merda, né? Tudo bem. Então tá bom, tá liberado aqui, pessoal. Merda Então vocês não me ainda tá julguem leve. depois. Tá leve ainda. Que nem ela falou. Quando já tá o carocinho formado, que você sente, é porque o negócio já tá um pouquinho mais avançado. Entendeu? Então, nem seu tava avançando sempre rápido, então. só fica... Muito. E nem sempre só o exame de toque é o suficiente, é o mais indicado, né? Então, o ideal é ter mesmo um acompanhamento anual, cuidar aí de tudo, né? Da mama, de tudo. E como são vários tipos de câncer de mama, não é só um. Né? Exatamente. Tem os mais agressivos, então, se for o mais agressivo, esse nódulo que você já sente já pode ser uma péssima notícia. Exatamente. Né? Que foi o meu caso. Meu médico veio falar, olha, se você tivesse esperado 5 meses, não ia mais ter o que fazer. 5 porque meses, dá gente. metástase, 5 né? meses. Esse ano passou que a gente não viu. Todo mundo fica 1 ano sem fazer exame. Sim. 5 meses. Ainda Não teria mais o que fazer. a outra médica tinha falado que era só um nódulo de gordura. Exatamente. Você ia ficar Eu costumo tranquilona. falar que, assim, Deus foi lá, falou, Camilinha, vem aqui, botou a Dani no meu caminho, me deu o caminho das pedras. Foi. Mas eu acho que a gente tem que dar uma ajudada ali, né? Tem que Dar dar um uma help ali ajudada. nele, porque, É. cara, isso que aconteceu comigo foi um milagre. Não tenho o que falar. Eu já falei Você que não uma... iria fazer tão Não, cedo, não desculpa ia. te cortar. Imagina. Não, é que você falou isso agora, eu lembrei que eu falei isso aqui um outro dia,
que é Deus cuida do impossível, mas o possível depende da gente também, né? Exatamente. Porque senão, né? Lá Exatamente. marca consulta, vai, faz o exame. Sim. Porque senão é muito difícil deixar o tempo passar. Mas então, vai lá, continua, desculpa. Não, gente, e eu sou muito prolixa, tá? Eu fico contando os Não, mas detalhes. a porque, gente assim, adora os detalhes. Eu tinha que ser roteirista, porque eu gosto do detalhe, entendeu? Mas é bom, porque às vezes a pessoa tá em casa, sabe? E tá se vendo na situação falando Sim. assim, eita, Aham. calma, é bom, sabe? É bom a pessoa conhecer a história de Sim. verdade, não é só um... Ah, aconteceu com uma amiga minha. Não, a pessoa está aqui, contando, expondo a vida dela, pelo amor de Deus. E tem outra coisa importante, né, gente? Que assim, comparo muito com pediatra, né? Que sempre acha que a mãe tá achando alguma coisa de errado no filho, né? E muitas vezes a mãe tem razão e o pediatra, não, isso é assim mesmo, tal. E câncer em mulher jovem é a mesma coisa, né? Médico, não, você não tem idade, não sei o quê, né? E acontece, né? E isso é uma coisa muito triste, inclusive, né? Porque para você usar o sistema público de saúde para fazer os exames preventivos, né? Mamografia, ultrassonografia, você Sim. tem que ter acima de 40 anos. Acima de 50. De 50 e só com Nossa. histórico familiar, né? Faz antes. Faz É de antes. 50 a 69. E a gente acha câncer antes e câncer depois. Com né? certeza. Exatamente. Então, assim, a própria presidente da Américas Amigas, essa embaixatriz, né, presidente internacional, ela fez 70 anos e achou o câncer, assim, acho que ela fez aniversário em março, achou o câncer em maio. No SUS, ela já não estaria mais fazendo exame. Olha que Sim. coisa louca, né? Eu não teria essa oportunidade de fazer. Então, assim, como a incidência é maior dos 50 aos 69, o SUS se limita a oferecer exames para as mulheres nessa faixa etária. Por isso que a gente faz, as sociedades médicas todas falam acima de 40 anos, a gente faz acima de 40 anos sem limite de idade, pode ter 90 e tantos anos, teve uma de 98 agora que a gente diagnosticou. E também, se tem mulheres mais jovens, chega lá na carreta e fala assim, 35, 34, estou sentindo alguma coisa, a gente põe para fazer um exame clínico. Ai, que demais. Porque, né, nesse exame clínico, como aconteceu essa semana, uma moça de 34 anos fez o exame clínico, saiu de lá, vai ter que fazer uma biópsia. Não diagnosticada, mas vai ter que fazer uma biópsia. Então, a gente tem que ouvir as pessoas, né? Tem que dar a chance da pessoa falar o que ela está sentindo, e às vezes Deus que leva, né? O que você falou, né? Às vezes é Deus empurrando e a gente vai chegar lá e vai falar não. Então, a gente precisa fazer o máximo possível para ajudar quem está chegando até a gente, né? E às vezes, assim, não tem nenhum caso suspeito naquele dia. As pessoas falam assim, ai, que bom que não teve nenhum. Falo, que pena que não teve nenhum. Porque o câncer está em volta da gente, a gente sabe que está aí, e essa pessoa que precisava não chegou até a gente por algum motivo, né? Sim. Então, Alguém está sem exame. Alguém perdeu a oportunidade de Sim. chegar até a gente, então, porque assim, o que os médicos falam é, se você pegar a cada 8 mulheres que vivam até 80 anos, e agora eu já estou ouvindo até 70 anos, uma vai ter câncer de mama na Nossa, é vida. muita É muito coisa. alto, né? E o único jeito de você se salvar é descobrir a tempo, né? É mesmo. Há Quantos tempo. casos vocês pegam por ano, em média? Ai, depende muito, porque a gente, como doa no Brasil inteiro, eu não sei, eu acho que a gente está em 5 mil casos, Nossa. sabe? Desde que a gente começou a fazer esses exames. E o Brasil é um dos países que tem mais casos, né? Assim, tem a coisa é mutação, né? Então, pouco câncer é hereditário, é mais ou menos uns 10%, que é aquela coisa, né? Que tem parente de primeiro grau, também isso é importante a gente falar, que é mãe, filha e irmã. Então, fala assim, minha prima teve câncer de mama, minha tia, isso não aumenta o risco. É o mesmo risco da gente aqui ter câncer de mama, né? Mas, então, tem essa coisa do medo porque a parente teve câncer de mama, mas tem também a questão ambiental que está afetando a gente a vida de todos nós, né? Mais nos grandes centros. Alimentação ruim, sedentarismo, sobrepeso, obesidade, consumo de bebida alcoólica, tudo isso que aumenta a incidência de outras doenças, aumenta também de câncer de mama. A bebida alcoólica, por exemplo, aumenta bastante.
e as pessoas estão bebendo cada vez com mais frequência, né? Então, a gente tem que contar isso também para as pessoas, né? Tem que contar. Desculpa te cortar, mas eu vi uma pesquisa esses dias que estava falando sobre bebida alcoólica. Eu fui conversar com o meu médico. E aí eu falei, eu vi uma pesquisa que se você toma uma taça de vinho por dia, faz bem pro coração e tal. Ele falou, pode fazer bem pro coração, mas pode te dar câncer, porque o vinho, ele aumenta muito mais as chances. É a bebida alcoólica que mais aumenta as chances de câncer de mama. Nossa, não e sabia eu não dessa fazia ideia. informação. Então. E eu amava, eu tomava vinho, assim, sempre. Não cortei tudo. Tem a questão da carne também, porque o animal, ele recebe hormônio, né? Na maioria dos casos, né? Então, pensa que aquele hormônio do animal você está consumindo. Então, tem até uma cidade, em Santa Catarina, eu não lembro exatamente qual é o nome da cidade, mas é onde tem o maior número de casos de câncer de mama do mundo. Justamente porque eles são os maiores exportadores de carne. E automaticamente, Consumo né, a alto. cidade consome muito. Então, a gente precisa ficar muito ligado na questão da alimentação A também. carne você também deu uma cortada. Muito, É? muito. Eu fiquei vegetariana por muito tempo. E aí eu voltei, na verdade, só por causa da quimioterapia, porque a minha imunidade baixou demais. E aí os médicos falaram, olha, a gente não vai conseguir repor isso só com suplementos. A gente vai precisar que você realmente volte a comer carne, nem que seja uma vez por semana. E aí, assim, eu mantenho. Uma vez por semana eu como carne vermelha só. A gente parou quando você pegou o diagnóstico. Foi. Na verdade, eu passei pela biópsia, ele me deu esse abraço, e aí eu fui lá para o Dr. Luiz, porque ele, né, como foi ele que estava investigando, ele tinha que falar o resultado. E aí, quando eu entrei na sala, uma coisa que eu acho que faz muita diferença também é a forma humanizada em que os médicos lidam com essa situação, né? Porque quando eu entrei na sala, ele já falou, olha, independente de tudo, quero que você saiba que você está curada, a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça. E na hora eu já sabia que era. E só que, ao mesmo tempo, quando eu descobri esse resultado, eu pensei na minha filha, pensei na minha mãe tem mal de Parkinson, então qualquer coisa emocional prejudica muito isso, né, o quadro dela. Então, na hora, eu não pensei, tipo, putz, ferrou. Pensei, como é que eu vou fazer para contar para elas e elas saberem que elas não vão me perder? Então, automaticamente, eu tirei o câncer como protagonista da história. Né? Eu tirei ele de lado e falei, opa, peraí, todo mundo tem uma pessoa que ama, todo mundo tem alguém, né? Então, acho que a gente tem que também olhar por outros lados e saber que em todo lado vai ter uma fonte de força, uma fonte de energia. E eu me apeguei a isso. Beleza, ok, estou com isso. O que temos que fazer? Não adianta ficar parados perguntando por quê e ficar, mas não, por que isso aconteceu comigo? Foda-se o porquê aconteceu com você. Você entrou direto nesse modo de pensar? Assim, Direto, na mesma hora. Na mesma hora. Caramba, isso é muito difícil. Cara, é difícil, mas é o que eu falo, né? Todo mundo deveria fazer terapia, né? O mundo inteiro deveria ser uma obrigação para a humanidade fazer terapia. Eu faço terapia há muitos anos. Fábio é ocupado disso. Mas que bom! Inclusive, fazemos terapia de casal há 11 anos. Ótimo. Mas é o que eu acho que me fez ficar um pouco mais centrada e conseguir colocar cada probleminha na sua gavetinha. Tipo, ok, tem um problema. Vai adiantar ficar chorando aqui? Não vai. Depende de você só resolver, né? Exatamente. Beleza, ok. Você me deu um problema, agora me dê a solução. É isso que eu quero saber. Você estava disposta a fazer de tudo para... Qualquer coisa, imagina. E pra mim foi difícil, porque eu era modelo, né? Então, a aparência pra mim era muita coisa, significava muito. Então, era modelo de cabelo pra, né, pra gravar. O seu vídeo da raspando a cabeça, cara, não posso nem falar que eu vou chorar aqui de novo, porque foi muito lindo. Ai, obrigada. Foi muito lindo. Obrigada. Esse foi um momento difícil. Foi mais difícil eu saber que eu ia ter que ficar careca do que quando eu descobri. Porque quando eu descobri, eu me apeguei a isso, né? Beleza, eu não posso contar, tenho que contar para minha família de uma forma. E eu tenho esse dom de conseguir dar uma amenizada nos problemas, assim. Então, acho que se todo mundo fizesse terapia, lógico, nem todo mundo tem condições de fazer terapia, mas leiam livros, sabe? Tem tantas formas da gente praticar o autoconhecimento. E quando a gente pratica o autoconhecimento, quando um problema desse
jogado na... A gente nunca tá pronto para resolver coisas difíceis. Ninguém tá pronto, né? Se tivesse pronto, não ia ser difícil, né? Então, se a gente for atrás de autoconhecimento de algum jeito, quando o problema surgir, você vai saber dentro de você o melhor jeito para você, né? E eu, inclusive, decidi compartilhar a minha história não para impor um jeito que as pessoas têm que lidar com o diagnóstico. Não, de jeito nenhum. Foi só para dividir, porque foi o que ela estava falando. Quanto mais jovem a pessoa descobre um câncer de mama, mais grave é. O meu caso foi hormonal, HER2 positivo. Então, é mais grave ainda, porque é a hora que o nosso corpo está ali, está uma loucura os nossos hormônios. Por isso cresceu tão rápido o caroço. Porque os hormônios estão bombando ali. Então, quanto antes você descobrir, melhor, porque quanto mais nova, mais agressivo vai ser esse câncer. Então, a partir dali, eu só pedi, eu falei, bora, o que a gente tem que fazer e tal, não sei o quê. Vai ter que fazer a retirada das 2 mamas. Eu não quis nem saber. Eu falei, mano, bora pra faca, querido. Vamos fazer isso. Ontem? Dá pra ser ontem? Então, pega aí a faquinha do pão, vamos tirar esse negócio agora. E aí, fomos fazer, né, a mastectomia. E aí, durante a mastectomia, descobriram... Por isso que é tão importante a gente falar que o autoexame, ele é importante, mas ele não é a melhor saída, porque durante a mastectomia, eles encontraram mais um tumor, que ele tinha 1,3 milímetros. Na mesma mama? Na mesma mama, e que os exames não detectaram, né? Nossa. Então, por isso que a gente tem que estar muito ligado com qualquer sinal que o nosso corpo der de diferente, assim. Qualquer mudança tem que ir atrás. E não só a mama, né? Porque todo mundo ensina sempre ali você apalpar a mama. As axilas, gente, fazem parte da mama. E eu tinha vários nódulos comprometidos. Muitas mulheres têm nódulos nas axilas e não se dão conta Exatamente. que é relacionado a isso. E na axila a gente tem o linfonodo que faz a drena do corpo. Ou seja, se cai ali, vai assim para todos os órgãos. Que é o que o médico falou. Mas 5 meses não ia ter o que fazer, porque já estava chegando ali, na drena. Onde você falou que tava, né? Tava aqui em cima. Exato. Tinha um aqui e os gânglios já estavam comprometidos. Tava chegando. Eles chegando na drena do corpo, pronto, ele vai embora, que nem divide a água. Né? Exatamente. Metástase em vários órgãos. Aí você já não fala mais em cura, porque não está só limitado à mama, né? Exatamente. Você vai ter vários cânceres para administrar e cuidar. E mesmo assim, ainda é importante achar, porque aí você fica monitorando os outros órgãos onde tem probabilidade de aparecer o câncer de mama. E se aparecer, vai descobrir cedo. Sim. É o único jeito de salvar a vida, gente. É o único jeito. E tem muita gente com metástase vivendo 20 anos, 25 anos, porque os medicamentos são cada vez mais eficientes, né? E porque vai fazendo um Então, controle vai fazendo sério. um controle. Tem gente que fez já 20 cirurgias, sabe? Faz aqui, faz ali, mas está viva, né? Exatamente. Tem a Jussara, vocês devem conhecer. Sim, a Jussara. A Jussara maravilhosa está convivendo faz 15 anos com metástase no corpo inteiro. Nossa. E ela está maravilhosa, fazendo tratamento e convivendo com isso. Então, assim, o diagnóstico de câncer, as pessoas precisam entender que não é uma sentença de morte. Eu lembro que você falava muito isso. Não é, cara. A gente precisa cada vez falar mais, porque quanto mais a gente fala, menor ele fica. Eu fico muito triste de ver, por exemplo, filmes. Você não vê filmes com final feliz? Com pessoas que têm Descobre câncer. nossa, Você não vê novela, sabe? Tudo dá merda. Por quê? Tem que mostrar o outro lado também, sabe? As pessoas, por isso que eu quis tanto compartilhar a minha história. Porque eu vi ali que eu tive uma força diferente. E eu falei, pera, as pessoas precisam ver que dá. Que tem essa alternativa também. Porque todo problema é uma merda. Mas se a gente conseguir ver, tentar tirar alguma coisinha positiva disso, a gente consegue. Alguma coisa a gente vai conseguir. Então, fiz a mastectomia, achei que eu ia ficar super abalada. Só pelo fato de não ter a doença em mim, durou 16 horas a minha cirurgia. Nossa. E aí, eles não puderam fazer a reconstrução, porque como demorou e foi encontrado esses gânglios comprometidos, tiveram que colocar uma placa de porco no meu... De porco mesmo. Como assim uma placa de porco? Uma de pele de porco. Ah, tá. Porque tiveram que tirar esse outro que encontraram, estava no músculo com a pele. Então, tiveram que fazer uma raspagem
Então, demorou muito mais. Demorou 16 horas. Se eu fosse fazer a reconstrução mamária, ia demorar muito mais, ia acabar ficando, né? Ia ser prejudicial para minha saúde, eu ia correr riscos. Então, preferimos não fazer. Eles preferiram não fazer. E, cara, eu me vi sem seios, trabalhava com a minha imagem. E só pelo fato de saber que já não tinha doença lá, foi assim, transformador, de verdade, isso na minha vida. Antes eu via pessoas falando, eu via Ana Furtado, eu via pessoas públicas falando que tiveram e que foi ensinamento e eu não conseguia entender e hoje eu entendo, sabe? Mudou muito sua vida, Muda né? completamente. Não tô falando que é uma coisa boa, de jeito nenhum, não vou romantizar, não. Mas, cara, o jeito como você olha para as coisas é completamente diferente. E é por isso que eu quis dividir a minha história, é por isso que eu estou incentivando cada vez mais as mulheres a falarem sobre isso, meu. Tem que falar. Porque não é porque a pessoa está com a cabeça careca que você tem que olhar com dó para ela, cara. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Quando eu descobri que eu ia ficar careca, deu uns 5 minutos ali de desespero, né? De, meu Deus do céu. A Leonina perder a juba. Então imagina o leão sem a juba, minha filha. Dá um desespero, né? E aí eu falei, caramba, tá bom. Mas eu sempre costumo fazer do limão a limonada, né? Então, eu sempre tento tirar uma coisa positiva. E aí, tentei ainda as 2 primeiras sessões de quimioterapia. Tentei fazer a experiência da minha vida. Não foi primeiro o cabelo? Então, ele era muito grande, né? Muito comprido. Era. E aí eu cortei pra tirar o peso, porque pra fazer a touca você tem que molhar, né? Eles borrifam água no seu cabelo. Então, eu tenho cabelo pra 10 cabeças, né? E aí eles falaram, ó, a chance de cair vai ser grande porque vai pesar. Falei, não, então bora cortar Chanel. Cortei Chanel, beleza, tal, não sei o quê. Tentei fazer as 2 vezes. Fiz a primeira, foi horrível. Não queria fazer a segunda, mas os enfermeiros ficaram ali falando. Que é uma coisa que eu não gostei também. E aí depois eu comecei a pesquisar sobre... Enfim, acho melhor não falar sobre isso. Que é meio polêmico o assunto. Mas um dia eu ainda vou falar. E aí eu fui convencida ali a passar por isso de novo e tal. Realmente vi que pra mim não dava. Então comecei a procurar fotos de mulheres carecas. Né? Falei, peraí, gente, eu não tô sozinha nesse rolê, não. Pra se inspirar, né? Exatamente, tudo. A gente pode se inspirar em tudo. Em tudo. Só que a gente tem que escolher o que é o melhor pra gente, né? E aí, fui lá, vi, salvei, fiz uma pasta no Pinterest e mostrei pra Bia. Porque a Bia, minha filha, ela tinha 6 anos. Então, ela, obviamente, ia ser impactada. Inclusive... Quando eu fui tirar os seios, fazer a mastectomia, eu não falei pra ela o que tinha acontecido. Falei que tinha dado um probleminha no silicone, e aí eu ia fazer a cirurgia e tal. Ela, inclusive, ficou muito brava, porque ela viu que foi por vaidade. Quando eu falei, ela ficou super rancorosa e foi ótimo. Porque aí ela não queria ir no hospital me ver. Entendi. Não quero, porque, tipo, minha mãe preferiu ficar bonita do que ficar comigo, sabe assim? E aí, eu tive que ficar internada mais tempo, por conta de toda a complicação. E quando ela foi me visitar, ela viu que estava reto. E aí, ela me abraçou, passou a mão, assim, no meu peito e falou, vai ficar tudo bem, viu, mamãe? Ai, foi incrível. Ela viu que tinha alguma coisa... Ai, eu vou chorar. Mesmo sem contarem pra ela, ela sentiu, né? Ela viu. E aí, quando chegou em casa, ela falou assim... Depois que eu fui pra casa, ela falou assim... Mamãe, eu sei que você não quer falar sobre isso. 6 anos. Mas vai ficar tudo bem. E aí, dali eu falei, cara, é isso, meu. Por que eu vou ficar colocando câncer na... Obrigada. Por que eu vou ficar colocando esse filho da puta como protagonista? Não vou, mano. Não vou deixar, cara. Eu tenho uma filha pra criar, eu vou ver essa menina crescer, eu vou estar velhinha do lado dela. Entendeu? Então, não deixei, cara. Ali, aquele momento, eu falei, foda-se. Eu não dei outra alternativa. E é isso que as pessoas têm que fazer, assim, tipo, na minha opinião, é olhar pro lado positivo e saber que tem chance, gente. O diagnóstico de câncer de mama, de qualquer câncer, não é uma sentença de morte.
Não é. E aí ela viu, eu salvei as fotos lá das meninas carecas, ela viu, ela falou, mãe, você vai ficar linda, e não sei o quê. Porque eu falei pra ela, ó, mamãe vai passar por um tratamento e eu vou ter que ficar careca. Olha essas mulheres. Ela, mãe, você vai ficar incrível, e não sei o que lá, e tal. Ficou super feliz, queria raspar a cabeça Camila, de uma não Barbie tem como dela. você ficar feia, cara. Se alguém catar uma raquete e dar na tua cara, não tem como. Ah, você pode para. rapar a cabeça, arrancar os dentes todos, não vai ficar. E aí, ela queria raspar a cabeça da Barbie dela. Foi muito bonitinho, cara, muito bonitinho. O Fábio raspou a cabeça, né? Sim. Quando... Enfim, eu tinha combinado de ir lá pro meu cabeleireiro raspar a minha cabeça. E aí, quando eu cheguei lá, cara, eu não tava conseguindo deixar ele raspar. Falei, não, cara, tem que ser eu. Eu juro por Deus que eu vi o câncer como um, tipo, cara, beleza, eu sei que você tá aí. Eu É sei contra que você... mim o negócio. Mas a parada é comigo. Se não for eu enfrentar você, não vale. Então, é a Leonina falando mais alto. Né? Total. E aí eu falei, não, me dá isso aqui. Aí eu mesma raspei a cabeça e, cara, foi um dos melhores momentos da minha vida. Juro por Deus, porque... quem passa pelo tratamento sabe que a gente muda, né? O cabelo muda, a textura muda, a pele muda, tudo muda. E eu falei, eu tirei ele daqui e eu quero tirar todos os vestígios dele. Eu quero me limpar, sabe? Por isso que o cabelo cai. Nada, a gente precisa se limpar disso. Vai renascer, né? Exatamente, renascer por completo. E eu falei, cara, bora. Fui lá, raspei a Esse cabeça. vídeo tá no seu Instagram ainda? Tá na bio. Nossa, gente, sério, vale a pena. Vão lá ver depois, porque vale a pena. Deixei Isso na faz bio. quantos anos, cara? Foi em 2019, final de 2019. Nossa. Faz Até 2 que anos. recente. Super, 2 anos e meio. Eu lembro que quando você tava... eu acho que foi logo quando você tirou a mama, que você tava... Eu não lembro se você tava no hospital ou se você tava em casa. Eu encontrei o Fábio com a Bia na padaria. Aham. Que eles tinham ido, tipo, pra comer. Era tarde da noite, assim. Eles tinham ido lá pra comer e tal. E aí, sabe aquele clima, assim, de... A mamãe não está com a gente, sabe? Sim. Assim. E aí, eu lembrei disso agora. Você contando dela não querendo ir te ver. Eu falei, cara, é verdade. Eu encontrei eles aquela vez. E foi isso mesmo. Foi final de 2019. Ele tava tentando Foi. ali, né? Deixar a Bia da forma mais confortável para Sim. que ela não... Porque ela não precisava sofrer isso junto comigo. Acho importante conversar, mas eu não acho que é importante você incluir a criança num problema. Você tem que mostrar para ela, tipo, ó, foi o que eu fiz. Falei, mamãe tá com um dodói, o médico achou um dodói, e a gente tá resolvendo. E vai ficar tudo bem. E é isso, por mais que seja difícil, não é todo dia que tá tudo bem. Não foi todo dia que eu falei, não, bora. Não, teve dias de muita fraqueza e de falar, ferrou. E agora? Como é que vai ser? Porque a gente sente fisicamente, né? Os resultados da químio, da rádio. Foram noites que eu não dormi. Você teve muitas dores? Muito. Enjoo? Muito. Eu não dormia à noite. Eram umas dores no estômago. Porque são vários sintomas, né? O que ela falou. Existem vários tipos de câncer. Então, tem câncer que a pessoa vai fazer a retirada na cirurgia e beleza. Acabou. Não acabou, né? Porque sempre tem o resto. Porque Faz reconstrução. Exatamente. Né? Tem muitos casos que faz reconstrução. Exatamente. Nem tem tanto impacto de se ver sem mama, né? Sim. E não é hormonal também, em muitos casos. Né? Então, você não tem que fazer o tratamento adicional, que eu fiquei na menopausa. Eu entrei na menopausa induzida. Com 30 anos, imagina? Cara, ter que receber uma injeção na barriga todo mês ali. Você simplesmente... muda completamente a sua rotina. Eu virei uma idosa de 30 anos, gente. Agora eu entendo, porque elas são tão putas da vida. Porque não Aí, é do fácil. nada, não empresto mais Tupperware. Do nada. Não, virei a louca da Tupperware, minha filha. Do nada, baixou a dona Camila aqui. Você não tá entendendo, não. Juro. Furou a bola que cai no meu quintal agora, entendeu? Do nada. Criança. Pegava ônibus 6 da manhã do nada. Do nada. Por que o pessoal mais velho acorda cedo? Porque, gente, a menopausa é um negócio zoado, entendeu? É um negócio assim, imagina uma pessoa de 30 anos induzida, é muito mais forte. É mesmo. Então, à noite eu tinha os calorões. Tenho ainda, né?
os calorões, insônia, enfim, um monte de coisa. Então, assim, não vamos também romantizar que, não, não, é uma merda. Eu lembro que você fez a contagem regressiva, não foi? Fiz. De cada eu fazia sessão? menos um. É. Não mais uma, menos um. Menos um. Sempre eu tava ali mais perto do fim, né? Ô, Mirna, Olha aí. Ai, chegou aí pra gente, você. que lindo. Que linda. Obrigada. Fiquem à vontade. Obrigada. Mirna, como é que vocês fazem para instruir as pessoas diagnosticadas a manter essa mentalidade de cura? Então, Vocês têm esse acompanhamento psicológico também? Cada um tem um jeito de reagir, né? A gente vê muitas mulheres assim, falando, vou entregar para Deus, né? Aí, e não quero nem saber. Aí eu falo assim, mas, gente, médico, medicamento, exame, tudo isso é ferramenta de Deus, né? Não é só esperar que vai cair uma luz na tua cabeça e de repente você não tem milagre mais vai câncer, acontecer. né? Não. Não é bem Você já viu assim, aquela né? historinha? A gente já contou aqui, né? Do cara que tem um alagamento e o cara tá em cima do telhado, assim. E aí alguém passa no barquinho e fala, cara, vamos, não, Deus vai me salvar. Ele não entra no barquinho. Aí vem alguém, passa com... Vamos, não, Deus vai me salvar. Passa o helicóptero, manda esse cara, não, Deus vai me salvar. Aí ele morre, aí chega lá e fala, pô, aí Deus fala assim, mas eu mandei helicóptero! Foi, né? É O que isso mais você mesmo. queria que eu fizesse? A galera pede isso sinal aí. e não se atenta ao sinal. Então, assim, não é... Às vezes o milagre tá travestido de enfermeiro. Às ali. vezes é através dessa live. Pois Pode é, ser. que A vai te dar pessoa um tá vendo estalo de essa marcar. live, então prestem atenção nos Pois sinais. é, aí gente, Deus que falou eles assim, eu estão aí. marquei um Vênus. Eu fui no Vênus, cara. Tava com dor de barriga em casa. Esse detalhe eles não sabiam, a gente tinha falado em off. Olha que mancada. Verdade, olha aí. Pronto. Tive dor de barriga, gente, desculpa. Mas tá tudo certo. Agora Quem já não tá tem? tudo bem. Né? Que foi, inclusive, um dos sintomas muito fodas que eu tive da quimioterapia. Tinha semana que eu não conseguia, nada parava no meu estômago. Nossa, cara. Assim, nada mesmo. Eu vomitava e tinha dor de barriga o tempo todo. E tinha semana que eu simplesmente não conseguia evacuar. Então era aquela dor, parecia um parto, sabe? Uma dor a noite inteira. Olha, vou te falar, é por isso que falam, é uma luta mesmo, uma luta, porque não é fácil, não é fácil. Mas voltando à história de ficar careca, eu decidi, tinha a opção de colocar lenço, tinha a opção de botar a peruca, né? E, eu pensei, né? Eu falei, quando eu for raspar a cabeça, com certeza eu vou ficar um mês sem sair de casa pra me adaptar. No mesmo dia, minha filha tava botando um batom vermelho na cara, que eu nunca tinha usado batom vermelho, uma argolona, saí pra desfilar, cara, porque a gente tem que ter orgulho dessa luta. A gente não tem que... Porque o problema, a gente fica falando, as pessoas... veem as pessoas que estão carecas como doentes. Mas é porque, muitas vezes, a própria pessoa pessoa que está doente, ela se coloca também naquela posição. Sim. Óbvio, nem todo mundo, né, vai conseguir realmente estar numa situação muito difícil que não dá. Mas se você tiver forças, cara, olhe para você, sabe, de um jeito diferente. Todo mundo é linda, cara. Todo mundo é foda. E ali eu vi que isso aqui que a gente tem é uma casca, mano. É uma casca. A gente tem que valorizar o que está dentro da gente. Sim. E essa Você doença... que trabalhava e trabalha com a sua imagem, Exatamente. foi uma baita lição, né? Exatamente. E eu falei, cara, vou mudar essa porra, meu. O pessoal tem que ver careca como um caralho, olha que foda. Essa mina tá enfrentando uma puta de uma batalha, sabe? E aí foi por isso que eu decidi começar a compartilhar. Só que tem a parte difícil também de compartilhar. Porque você tem as pessoas que te apoiam, só que você tem também a parte da cobrança. Né? E você também vira eu virei a guru do câncer, tipo, que horrível isso, cara, foi muito ruim, porque as pessoas chegavam, eu preciso saber como você passou por isso de uma forma tão tranquila, e não foi tranquilo, cara, não foi tranquilo, isso que eu quero que as pessoas entendam, eu mostrei a parte positiva para mostrar que nem todo momento a gente pode só olhar pelo lado negativo, tem a parte positiva, mas nem todo momento foi fácil. Mas eu acho que é nisso mais ainda mostra o quão forte você foi. Porque sabe quando fala assim que... tipo, você vê o trapezista no circo. Parece muito fácil fazer. Não é fácil. Mas ele faz parecer. Pelo ele talento mostra dele. Isso. É. Ele quer mostrar isso. Exato. Então, assim... o fato de ter parecido fácil pra você mostra mais ainda a tua força. Porque você foi tão gigante que parecia fácil. Sabe?
tipo assim, a pessoa olhava e falava assim, como que você conseguiu passar tão bem? Não passei bem. Pô, mas pareceu ser? Pareceu ser, porque você tava muito mais forte. Você tava, de verdade, assim, a gente vendo de fora, com uma distância, assim, próxima, mas não dentro, né, da situação, era assim, cara, tá tranquilão. Camila tá dando 10-0 lá. Tamo de boa aqui, porque você mostrava uma força muito grande mesmo. Ah, que bom, por um lado, mas como eu tava falando, eu, inclusive, me distanciei um pouco das redes sociais. A gente tava falando isso ali embaixo, quando a gente se encontrou. Depois de um tempo, me distanciei porque eu comecei a receber ataques muito pesados. Mas Enfim, de várias coisas, de questão política, porque o Fábio, né, faz piada e tal. Recebi muitos ataques nesse sentido. E também de pessoas que estavam passando pelo tratamento, de me mandar assim, olha, você é um desserviço. Tá romantizando, né? É um desserviço, porque eu não tenho essa força que você teve. Eu tava me sentindo uma merda, entrei no seu Instagram e me senti pior ainda. Sabe? Então, eu falei, gente, pera, será que eu tô fazendo errado, sabe? E das pessoas virem falar assim, no momento de desespero, né? De estar passando ali por uma recidiva, porque é o que a gente fala, quando a gente trata o câncer, fez a cirurgia, quimioterapia e radioterapia, no meu caso, que foi HER2 positivo, que é hormonal, tive que passar por estou passando, né? Por esse tratamento hormonal, de menopausa e tal, não sei o que e tal. Então, as pessoas têm que entender que cada caso é um caso, sabe? E eu perdi o fio da meada que eu ia falar. não, porque você estava falando do ataque de muitas vezes a pessoa falar que... Exatamente. E aí as pessoas começaram a vir falar pra mim assim, putz, Cá, passei pela mesma situação que você tava passando. Isso é uma coisa do tamoxifeno, tá, pessoal? A memória vai pro caralho. Não, vai... Você já ouviu muitos relatos, né? Elas falam assim, eu não consigo lembrar o que eu comi no almoço. Não, a consegue. gente tá 3 falando do horas da nada, dá um tarde, eu não apagão, sei. assim. Você fica, oi? Esse é um dos Meu Deus, cara. É uma loucura. Respeitem os velhinhos, cara. Não é fácil. A vida de uma pessoa idosa não é fácil, não. E aí, o que eu tava falando? Lá. Olha lá. Dos ataques. Eu só adoro, gente. E aí as pessoas vêm falar de recidiva. Tipo, passei pela mesma coisa que você, no mesmo período, não sei o que. Putz, voltou. Cara, não tem como você não se colocar no lugar. Eu, caralho, pode voltar. Ó que bosta. Ai, Camila, não sei o quê. Não sei o que fazer. Cara, já voltou 2 vezes e agora deu... Aí eu... Aí eu passei de... Tudo que eu não sofri lá, eu comecei a sofrer no pós. Então, assim, o tratamento não termina quando acaba, né? Todo mundo fala isso. O tratamento não termina quando acaba. O pós é difícil. É bem difícil. E eu acho que isso tem que ser falado muito também, né? Porque muito se fala do tratamento, da quimio, da rádio, não sei o quê, mas o pós é bem desafiador. Que às vezes é quando cai a ficha, né? Quando é muito rápido, né? Como Sim, você não já deu foi, já tempo, fez isso, cirurgia exatamente. e tal. Quando cai a ficha, aí às vezes vem um sofrimento que você não teve enquanto estava enfrentando. São muitas histórias de mulheres que... Não, tenho câncer de mama, o que eu tenho que fazer? Vamos lá. Amanhã, cirurgia de manhã, eu tô aqui, 6 horas da manhã, Sim, né? exatamente. Muitas Eu choro conseguem depois, fazer né? isso. Sim. Chora depois, é isso. E acontece, o choro vem. Mas o depois, essa coisa da rede social, né? Ser atacada na rede social, é muito triste, né, gente? É. Muito, porque assim, vai minando a segurança, né? Por uma coisa que você estava lá fazendo, o que você estava sentindo. Sim. Né? O que você achou que poderia ajudar as pessoas, né? Sim. E é uma coisa doida, porque com certeza ajudou. Muitos relatos de Sim, pessoas que te mandaram que sim. ajudou. Mas a pessoa pensa assim, não me ajudou, então eu critico. Não me ajudou, não vê. Não te ajudou, vai ver o que te ajuda, então. Vai ver outra Busca coisa. outro conteúdo que te ajude, né? A pessoa tem controle remoto, não aprendeu a mudar o Instagram ainda, Então, gente. gente, pois Vai ver outra Em coisa. todos os sentidos. O pessoal não gostou do conteúdo, sai, cara. É tão Vai ver outra coisa. simples. Não precisa xingar antes de acabar sair, com ela, né? sabe? Pois é. Não, é porque assim, se você está fazendo e está ajudando outra pessoa, por que eu vou querer que você pare? Porque não me ajudou? Não, então... Que egoísmo, né? Eu não fui que boa egoísmo. bastante pra ela, então não sou boa pra ninguém, entendeu? E outra, ainda que você não estivesse ajudando absolutamente ninguém, não é o caso, mas ainda que você tivesse... Você estava fazendo por você, era o teu momento. Você estava vivendo a sua luta daquela forma Sim. e queria compartilhar, de repente, com seus amigos. Sim. Com licença? Posso? Sim. Né?
Então, tem muito isso mesmo. E é muito triste a gente ver... A gente já falou disso quando aconteceu aquela reportagem do Fantástico sobre os haters, que é um assunto à parte do que a gente tá falando aqui, mas, cara, é de fato assustador, assim. Porque tem pessoas que ficam felizes, assim, é a meta do dia dela, ela entrar e acabar com a alegria de alguém. Sim. E viu que tem resultado, ela fica super feliz. Sim. E ela, aquele hater lá que falava no Fantástico falou: eu ganho meu dia quando eu destruo a vida de outra pessoa. Nossa, gente. Isso é muito pesado. Você viu Muito essa louco, né? reportagem? Não vi. Veja depois, eles deixam naquele Globoplay, sei lá, você consegue encontrar depois. Mas a gente viu, eu lembro, a gente tinha acabado de sair de uma gravação, a gente tava dentro do Uber, assim, a gente vendo no celular, nós dois, assim. Porque é assustador o jeito da pessoa falar. Porque daí a Renata, né, Ceribelli, pergunta assim, mas escuta, mas e se a pessoa ficar mal? Ele fala, melhor ainda. A pessoa tem que saber a merda que ela é. Assim. Coisa. Daí a Renata fala, não, mas essa é a sua opinião, né? Não é que a pessoa é isso, é a sua opinião sobre a pessoa. Mas é isso que importa. Se eu conseguir destruir o dia dela, eu tô feliz. Assim. Muito triste. Cara, que... Não, sério. Não, E aí você imaginar a pessoa fazer isso com alguém que tá passando por esse momento... Sim. E foi bem no início da pandemia, né? Sim. Imagina Nossa, todo mundo misturou desesperado, sem saber o que estava acontecendo. Eu fazendo quimioterapia. A gente se internou num sítio em Bragança Paulista que nem internet tinha. O desespero foi tão grande que a gente falou, vamos sair daqui. Eu lembro. Você não podia pegar Covid de jeito Não podia, nenhum. ninguém sabia direito o que era Covid. Então, os médicos falaram, Camila, você não pode sonhar em pegar isso. Você tá com a imunidade lá no seu pé. Se você pega isso, já era. E a gente foi lá para Bragança Paulista. E aí foi a época que o Fábio começou a fazer umas lives e tal, não sei o quê. E faz piada com a política, né? Obviamente. Com quem tiver no governo. E aí começaram a me atacar, falando que, enfim, coisas absurdas. Goiaba podre, goiaba bichada. E tomara que seu câncer volte. E essas coisas. Então, foi bem difícil, assim. Que foi uma época que eu falei, cara, não quero mais saber disso, sabe? Não quero mais ser porta-voz disso, porque ajudei muita gente, mas isso está me prejudicando. Então, eu me vi numa situação que eu não tinha passado durante a parte mais difícil, Sim. sabe? Sim. Então, foi bem punk, assim. E a gente estava falando também, questão das redes sociais, que outubro é muito importante, outubro rosa, falar sobre isso, a conscientização. Apesar da gente saber que tem que ser falado o ano inteiro, é importante, né? Ter um mês dedicado para isso. Só que muitas empresas acabam se aproveitando, né? Dessa situação. Outubro Rosa passou a ser um pesadelo para mim, porque nos últimos eu fui, tipo, um produto para os caras, né? Ela estava falando de várias empresas, de entrar em contato com elas, né? Conta aí, Mina, que você estava me falando. Que a empresa vem e fala assim, eu vou fazer uma campanha entre meus funcionários, vou arrecadar lenço para dar para vocês. Aí eu falo assim, não, você não entendeu. A gente trabalha para que ninguém precise usar lenço. É para descobrir antes, às vezes é só radioterapia, não tem cirurgia, não tem químio, não vai cair o cabelo. Esse é o nosso sonho, é não precisar usar lenço. Então, a empresa vai e pede para o funcionário, nem é ela que compra os lenços, né? O funcionário vai, pega lá no fundo da gaveta um lenço que está lá há anos já para entregar para uma pessoa como se isso fosse uma consideração. Sim. E não é. Sim. Não é nada disso. Estou né? fazendo meu papel, né? Dei um não lenço. Tem. A gente não Gente. pode transformar o câncer, o de mama, outro câncer, no marketing. Não pode Exatamente. ser por aí, né? Na verdade, são dois erros muito grandes. O primeiro é como a gente vê a palavra caridade. Porque a caridade mesmo, no sentido real da palavra, ela não é essa quirera que a gente considera. A caridade é sinônimo de amor, né? A gente aqui chama caridade de... caridade parece que é o que sobrou aqui, você a gente raspa e minimiza, entrega. Mas a caridade é nobre, né? E a outra questão é que se considera caridade dar o que te sobra. E não é. Pois é. Caridade é nem um você pouco. repartir... aquilo que é bom. Então, não é pra você dar a blusa furada, não é pra você dar o lenço que tá no fundo da gaveta, não é isso. Então, é assim, é repartir aquilo que é de bom que você tem. E não o que não te serve mais. Aí, na verdade, a pessoa é que tá fazendo caridade de receber uma blusa que no teu armário tava te ocupando espaço, né? Sim, É o contrário, não é você que tá ajudando. É a pessoa que tá te ajudando a te libertar daquele espaço. Então, quando você quer, de fato, fazer a caridade, que é esse amor ao próximo de verdade, é você doar aquela parte que
que é boa, né? Sim. A integridade da coisa e não E em relação ao câncer, assim, há anos já quem estuda, as pesquisas estão falando que até 2030 o câncer vai ser a principal causa de doença e de mortalidade entre todas as doenças, né? Então eu tenho uma amiga médica que ela fala assim: todo mundo vai acabar tendo câncer se não morrer antes de alguma outra coisa. Basta saber, você só fica sem saber quando e qual, né? Então, foi o câncer de mama hoje para você, amanhã pode ser o câncer de estômago para mim, pode ser. Então, a gente tem que trabalhar isso e tem que respeitar e tem que buscar as maneiras de prevenir, né? De detectar antes, porque é o que vai salvar. Deixa eu até as perguntar uma pessoas. coisa. Tem exame. Pergunta bem leiga agora, tá? De genética, alguma coisa assim que detecta? Tem algum tipo de exame? Tem, porque tem aquela porcentagem que eu falei que é mais ou menos 10% que o câncer é hereditário. O de mama é hereditário. E como é que funciona isso? É laboratório? Como é que é? Faz Qual é o nome painel desse exame? genético, faz painel genético para genético. descobrir se tem o gene do câncer de mama. Que foi Mas o é pro caso de mama. que foi o caso tão falado da Angelina Jolie, né? Por que que ela tirou a mama, as mamas, sem ter câncer de mama? Porque ela tinha esse gene. Então, mas isso é pro de mama especificamente? Para todos os outros? Não, pra Não, todos, pra pra todos, todas as pra doenças. tudo. Não só câncer, né? Para Alzheimer, outras Sim. doenças. E isso, quem estiver assistindo a gente e tiver condição de fazer particular, pode ir no laboratório direto e pedir, é isso? Para fazer? Como é que é? Tem os dois lados, né? A gente fala, não quero saber, porque senão eu vou ficar pirada, né? Vou ficar desesperada de saber que eu tenho uma probabilidade, porque assim, o fato de você ter o gene não significa que você vai ter a doença. Mas você pode ficar mais Tem, alerta? tem um Então, mas trigger. isso pode fazer você ficar neurótica, talvez, e gerar uma depressão, por exemplo. Vai gerar uma outra doença que você talvez não teria. Pois é. Então, tem que se informar bastante, Entendi. né? Tem que ter certeza disso, porque é uma decisão importante, né? Uma No decisão... caso Mas a da- pessoa pode fazer, tipo, um check-up anual. Pra tudo. Eu Sem acho- fazer esse exame, por exemplo. Não, check-up é uma é- coisa bem comum, né? Sim. Você vê lá como que tá o coração, como que tá, né? É o que sangue, deveria ser tudo. feito, na É, o verdade, que né? Todo deveria mundo ser deveria feito, fazer né? um check-up. É. Mas, por exemplo, eu tive esse câncer e aí eu fui atrás, né? Eu fiz esse painel genético para saber. E aí são vários númerozinhos e letras, não sei o que e tal, que eles falam que quando dá mutação é porque é genético. E quando não dá... É isso que eu tô falando? Sempre é genético, porque é lá envolvendo os genes, mas Aham. pode ser hereditário ou não. Hereditário, Hereditário você vai pode transmitir isso Sim. para os seus filhos. E eu queria saber E o exatamente genético porque é a Bia casual. é menina, né? Sim, Então, é. eu queria saber se ela teria chance de ter também câncer de mama. Isso não quer dizer que ela vá ter, mas quer dizer que eu vou redobrar os meus cuidados e atenção com isso, né? E deu negativo. Deu negativo. Foi uma mutação, quer dizer, um acaso, né? Sim. É um acaso. Então não foi hereditário. Não. Não Nunca hereditário. tive... Então, esse aí que tá, né? Porque só pode fazer o exame mais nova, né? Mais nova, entre 40 anos, com caso na família. Eu nunca tive caso na família. Porque assim, não geralmente, mas muitas vezes o câncer de mama em mulher jovem, quando tem alguém de parente de primeiro grau que teve câncer de mama abaixo dos 50, a probabilidade de ser hereditário aumenta. Porque não é a faixa mais provável de ter câncer de mama é essa do SUS, que é de 50 a 69. Então, se você tem com 30 anos, 20 anos, 25 anos, né, que acontece, existe uma probabilidade maior de que isso seja hereditário. Por isso que normalmente eles indicam o painel genético. No seu caso, você acha que foi o anticoncepcional que ajudou? Ai, não É sei. difícil Não saber, dá né? pra Não tem afirmar como. com certeza, Tem né? como. Que a gente Não. fica pensando como prevenir, né? Como É. o que não fazer. O que se fala de hormônio de anticoncepcional é que, assim, antigamente era uma quantidade de hormônio muito pesada. Hoje em dia, o anticoncepcional ele já tem uma quantidade de hormônio que não é que não cause câncer de mama, mas a probabilidade é muito menor. Então, hoje em dia não se acha que o tomar anticoncepcional aumenta o risco de ter câncer de mama. Ô, Mirna,
Qual foi o caso, assim, que te marcou muito, pessoalmente? Teve algum? Ai, tem tanto, gente, porque a gente vivencia isso todo dia, né? Mas assim, falando da pandemia, a gente tem uma super amiga nossa agora, que é a Daniela Terena, que a gente estava fazendo com a carreta, fazendo os exames, nós estávamos lá em Guarulhos e ela estava lá como voluntária. E como ela tinha 42 anos, a gente falou, não, vai fazer, né? Ah, não, eu não preciso porque eu tenho eu tenho um nódulo benigno que eu acompanho há muito tempo. Não, mas faz, tal. E fez e deu um B4, que é o BIRADS 4 ou 5 que você precisa ir para uma biópsia. Ela foi para a biópsia, foi buscar o resultado sozinha, porque ela tinha certeza que era aquele nódulo que era benigno e era maligno. E era o mesmo câncer da Camila, que é super perigoso, né? E foi na pandemia. Então, assim, foi era março. Eu não vou esquecer isso da pandemia, porque nós fizemos 15 dias de campanha de março e teve que parar a carreta da noite para o dia, porque todo mundo se trancou, a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Como que ia ser. E ela falou assim, eu jamais ia fazer exame durante a pandemia, nunca ia fazer exame durante a pandemia. Ela falou, eu estava na hora certa, no lugar certo. Hoje ela, às vezes, está com a gente, conta a história dela. Foi Deus que me pôs lá, porque, né, como você... É a mesma história, né? Como que você descobre um câncer de mama casualmente, porque você estava ajudando uma campanha de câncer de mama e você não tinha idade, né? E era um câncer tão agressivo assim. Hoje ela está super bem, o cabelo cresceu, né? Conta a história e a mesma coisa, né? Ela conta de um lado positivo e ela enfrentou como você. É câncer, e daí o que eu vou fazer para agora? O que eu faço nos próximos 5 minutos, né? A mesma, teve a mesma tipo de atitude, né? E está super bem. Mas ela é um dos casos. Agora, na carreta, por exemplo, eu falo assim que essa coisa de falar que tem que fazer mamografia já está muito enfronhada nas pessoas. Então, as mulheres sabem que tem que fazer mamografia. Aí chega na carreta, a gente tem a mulher que chora porque deu uma suspeita que não é câncer, a maioria das biópsias vão dar negativas, mas ela já fica desesperada. Às vezes, chamar ela para fazer ultrassom, ela já começa a chorar, né, de desespero, porque isso depende muito da mulher. E muitas choram a hora que vê o laudo lá que não tem nada, gente. É incrível. Começa a chorar de alívio, de tão tensa que ela estava, com medo de fazer a mamografia, porque ela sabe que ela devia estar fazendo uma vez por ano e não consegue. Então, elas vão com uma carga de medo muito grande também. Então, é incrível isso. E a gente vê, assim, a pessoa que também recebe a notícia de uma maneira muito tranquila, porque você vê que não caiu a ficha, tem de tudo lá, né? Tem de tudo. Aqui não caiu a ficha, que se desespera muito antes de ter algum motivo para se desesperar, né? E as que não tem motivo nenhum e se desesperam também, estão desesperadas também. Então, a gente tem muito que ajudar. Sim. Tem que ajudar muito, porque é incidência grande, é curável na maioria das vezes, né? O que se fala é que o câncer precoce, a chance de cura é 95%. Quer dizer, quando a gente fala 95%, é que tem esses muito agressivos que vão dar metástase, se você não achar logo. Por isso que não é 100%, mas tem médico que fala, não, é 99%, devia falar 99%. Então, o que salva a vida é descobrir. E o que a gente tem que fazer é dar oportunidade para as pessoas poderem fazer esses exames, né? A gente está com várias perguntas aqui que precisamos passar para dar conta delas, mas antes eu quero saber do meu presente. Ah, o seu presente. Ó, que eu trouxe para você uma camiseta de Américas Amigas, igual a minha. Boa. Trouxe para você e para Camila. Olha que lindona. Muito linda. Muito linda. Tá aqui um presentinho para você. Peraí. Deixa eu ver que mais. Deixa eu dar. Boa. Trouxe o chaveirinho da mascotinha da Américas Amigas, que chama Ana. Esse chaveirinho aqui, ele é muito fofo, né? Ela tem franja porque que nem assim, eu. a gente é Américas Amigas. As pessoas não entendem muito bem por que chama Américas Amigas, mas é por causa da idealizadora, Da fundadora. que pensou, ó, junta, né, as Américas, né? América do Norte com a América do Sul. E aí, quando a Nelside desenvolveu
assim, a gente resolveu chamar ela de Ana, que é essa borboletinha que significa transformação, porque sempre é uma transformação, né? Então tá aqui a borboletinha para você. Eu ganhei também, né, a Ana? Ganhou Ai, a tá Ana. E a gente tem aqui um óculos que é de uma campanha antiga, que é um óculos rosa, que era a campanha chamada Olhar do Bem, que é para a gente olhar o câncer com outros olhos. Olha né? aí. Não é sentença de morte, não é desespero, vamos fazer o que tem que fazer, medicamento cada vez mais moderno, a gente precisa lutar também para que todas as mulheres tenham acesso a esse medicamento, Sim. né? Que salva vidas e que tem agora a história da quimio oral, né? Que Sim. vai ser uma maravilha, Demais, né? demais, Mas demais. pouca gente tem acesso a isso. Então aqui é o óculos Olhar do Bem, que é rosa também. Adorei. Ai, vai combinar com o look. Ana, olha aqui. Ah, Incrível. praticamente a Restart perdida. Como é que a gente faz para conseguir O quê? os presentes e tal, Ó, caso eu quisesse também? Então, caso você quisesse também, a camiseta, às vezes a gente faz algumas a mais. Quem usa essas camisetas é quem está trabalhando na carreta. E às vezes a gente tem, então, quando tem alguém pedindo muito, quero uma camiseta, tal, eu falo assim, primeira coisa, você quer a camiseta ou o exame? Eu quero o exame. Eu falei, então tá bom, então a gente tá na linha certa. Mas aí a pessoa faz uma doação e ganha a camiseta de presente. A gente Ou não faz o vende nada, exame né? e tem lá na carreta. Óculos a gente tem, a gente doa para as pessoas. Lá a gente ainda tem óculos dessa campanha, doa para as pessoas. Mas é isso, né? Só um mimozinho. Na carreta a gente tem uma sacolinha Não está à venda. de Américas Amigas, de TNT, que a gente põe um lanchinho lá, porque muitas vezes a mulher chega lá sem comer nada. E o mais impressionante, gente, é quando você vê que ela está com fome e ela não come porque ela leva para casa, porque tem criança na casa com fome. Nossa, cara. Então, é muito impactante, sabe? Muito impactante. E a carreta, o que a gente faz? Leva ela para os lugares onde as pessoas precisam de ajuda, né? A gente esteve em Paraisópolis agora. Vai às vezes para shopping por causa do conforto da mulher, tem banheiro, tem lugar para sentar, tudo direitinho, mas sempre vai para shoppings periféricos, Ótimo. onde as pessoas conseguem chegar lá de preferência a pé, porque muitas não têm o dinheiro para pegar o ônibus para ir. Então não vai para a OBS também, entendeu? Vocês estavam no Largo da Batata, né, naquela ação? Não, nós estávamos... Não, aquele lá é o Instituto Avon, que levou uma carreta que tem parceria com Barretos, mas eles não Mas vocês estão fazem... junto com a Pfizer, não estão? Junto No com a projeto Pfizer. coletivo Pink? A Pfizer ajuda a gente. Tá sim. rolando bem legal Sim. ali no Largo da Batata. Vai rolar até sexta-feira, dia 28. Olha aí. Meu, é muito legal. Eles montaram uma exposição onde conta a história de várias mulheres. Tem artes, tem oficinas, oficina de lenço, oficina de automaquiagem, palestras. É muito legal. E tudo isso dentro de um busto Uma gigantesco. estrutura que você entra dentro do corpo. Você entra entrando dentro e do aí corpo. você entrando, tem a mama saudável e a mama doente. Nossa, tumor. cara. É muito legal. É muito legal. Se chama Por Dentro da Mama. É muito então, bacana. E Deem tinha uma a pesquisada carreta. aí. Muito Muito legal. legal. Né? Vamos para as perguntas? Bora. Vamos. Antes eu queria perguntar pra cá, onde que ficou a música na sua vida? Agora você voltou com tudo pra Voltei, banda, né? Depois de tudo Quem isso, não sabe, gente, ela é a gente quer baixista correr de atrás uma do banda. tempo perdido. Pois é, agora de duas, você acredita? De 2 bandas? Pois é, agora eu tô montando também uma banda só de mulheres. Sério? Inclusive, de uma das rock? músicas que a gente vai lançar primeiro vai ser falando sobre tudo isso. Caraca! É. Já tem nome a banda? Já tá Por pra enquanto divulgar? é Take Back the Power. Aham. Por Take Back the enquanto. Power. Mas ainda estamos aí. Mas são só mulheres e tem também o Tem que ter o Schlepper back, High. né? Oi? Tem que ter, né? Por causa do seu filme preferido. Senão, não... Ai, sim. E é o título de uma das músicas mais famosas do The Interrupters, que é a minha banda favorita também. Perfeita. E aí eu voltei com força total agora, né? Uhum. Porque a gente volta mais motivado ainda pra vida. Tudo muda, tudo ganha mais cor, tudo ganha mais motivação. Então, quero fazer tudo que eu puder. Maravilhosa. Vamos E lá? daí, minha parça? Vamos. Ó, o Fred, o viajante, mandou: salve, salve, viajantes, passando novamente para deixar um oi para todos. Final de faculdade não tem alma que aguente. Aliás, tema importantíssimo, vejo depois. Essa semana postei um corte e vi vários comentários. Então, dos mesmos criadores de É nítido que elas não se dão bem, vem aí, apenas se aturam. É tudo por dinheiro.
Tá? Da onde será que eles tiraram esse comentário? É porque tem a brincadeira que o pessoal comenta que é nítido que elas não se dão bem, que a gente não se dá bem, entendeu? É a nossa Entendi. frase que tá Que até é- no banheiro. A gente mandou fazer uma luminária e botou no banheiro. É nítido que elas não se A dão gente bem. usa esse comentário como nosso bordão. Entendi. Aí, aparentemente, trouxeram outro que é apenas se aturam tudo por dinheiro. Tudo por Vamos averiguar para ver se esse vai virar um meme também, tá? Ó, deixa eu ver. O Coviro, que vou ler a mensagem dele, ele é o nosso thumb maker, ele faz as capas dos nossos vídeos. Ele falou: Oi, mulheres, muito boa tarde, tudo bom com vocês? Querido thumb maker de vocês falando. Muito importante a pauta do programa de hoje. Minha mãe, anos atrás, teve câncer de mama. Hoje está tudo bem, porém existem algumas sequelas. Aconteceu um caso muito parecido com o da Camila. De primeiro momento foi em um médico que havia informado que existia um nódulo de 7 milímetros, mas nada com que se preocupar. Meses depois, ela foi em um médico diferente e descobriu que estava com um tumor maligno de 7 centímetros. Foi Nossa, era 7 milímetros e meses depois estava 7 centímetros. então, um crescimento muito rápido que nem o seu. Foi uma fase muito difícil, mas felizmente passamos bem. Graças a Deus. Isso, que bom. Nossa, cara. Demais. Imagina o desespero. Por isso que é melhor você fazer mais de um exame, consultar outros. E você imagina a Outros preocupação da gente com exame de qualidade, né? Porque a gente sabe que isso acontece. Sim. Verdade. Procurem o Américas Amigas. Também é Boa. uma boa solução. O Johnny Trainotti mandou: Olá, Cris e Yas. Parabéns pelo tema importantíssimo de ser falado. Minha mãe está tratando um câncer de mama e percebi, estando ao lado dela, o quanto a pessoa sofre sozinha. Mas não precisa ser assim. Falar sobre o momento, sobre as emoções, pode ajudar e muito. Demais, Aí ele demais. mandou outra mensagem em seguida, ó, minha parça. Para ajudar ela a falar, eu criei um Insta chamado @minhamãecomcâncer. Eu e ela falamos de maneira anônima o que estamos sentindo durante o processo. Ela fala pouco, mas eu tento partilhar o que sinto estando ao lado. Espero que ajude outras pessoas também. Muito legal. Muito legal mesmo. A família estando ao lado é uma das coisas... Família, amigos, né? Pessoas que amam estando ao lado, dando apoio, é essencial. Porque a Sim. gente vê, eu nesse tempo todo conversando com muitas mulheres, nossa, o que tem de casamentos que terminam por causa do tratamento, dos maridos que abandonam Que as é mulheres. quando mais precisa, né? Que é a hora que mais precisa, gente. E eu digo por experiência própria, os dois crescem, se fortalecem juntos. Porque o Fábio é outro ser humano depois de tudo que a gente passou, assim. Foi uma cumplicidade que a gente nunca teve no nosso relacionamento, a gente passou a ter. Então, se deem essa oportunidade, porque às vezes vocês podem conhecer o outro lado mais lindo ainda no seu parceiro. Legal, né? É incrível. Bem legal. É muito importante. Eu vi um filme outro dia que é baseado numa história real de um escritor. Eu não vou lembrar qual é o nome, meu Deus. Pesquisa, por favor, Vitão. É baseado na história de um escritor que eles se conhecem, o casal se conhece, começa a namorar, se apaixonam loucamente, coisa de 4 meses, assim. Meu Deus, é amor da minha vida e tal, ficam juntos. E aí, quando eles vão fazer a viagem de lua de mel, ela descobre o câncer e aí, tipo, cancela a viagem. E aí eles entram no lanche de tratamento, também é muito rápido. É muito rápido. E, sabe, você vai se envolvendo com a história, assim, mas é exatamente isso. É você vê o casal, né? O apoio da outra pessoa, como faz diferença. O ter a Fábio pessoa raspou a ali. cabeça junto Pois comigo. é. Alguns dias depois eu cheguei em casa, ele tava com a cabeça raspada. Então, o companheirismo é tudo nessa hora. Caramba. Graça e coragem, exatamente. Graça e Exatamente. Eu quero ver esse filme. É nunca vi. maravilhoso. Que legal. E aí, no final, mostra... Porque tem a cena que a atriz, né? Que tá fazendo a menina, ela dá um discurso. Uma hora lá. E aí, no final, mostra o vídeo da mulher discursando. Tipo, igualzinho, real. assim, sabe? O que vídeo incrível. real. Que Que lindo. incrível. Ó, a gente tem uma mensagem no chat super especial. O nome dela é Caroline Pinheiro. Ela falou, sou irmã dessa mulher guerreira aí. Só ela sabe o quão difícil foi cada etapa, mas nós, como família, ficamos orgulhosos e gratos pela cura. Mexeu com a minha errada mesmo, com a mina errada mesmo. Te amo ao infinito e always. Nossa, que lindinho. Ai, te amo, irmã. Vou chorar de novo. Ai, gente, poxa vida. Sua irmã também foi. Eles foram tudo pra mim. Sempre foram, né? Mas depois de tudo que eu passei, a família foi essencial. Foi por eles. Foi por eles que eu não vi outra alternativa a não ser a vitória. E é isso que acho que todo mundo tem que se apegar. A quem a gente ama. Te amo muito. Ai, lindas. A Bia, hoje ela ficou sabendo o que é. Sim, O que ficou, você teve. Ficou e foi de um jeito muito... Eu conversei com ela,
E aí teve um dia que foi criança, né, tadinhas? Elas são inocentes e às vezes não vem maldade, mas sem querer às vezes são maldosas. A amiguinha dela falou assim pra ela: Bia, eu quero dormir na sua casa, mas minha mãe não quer deixar. Então, vai lá, fala pra ela que sua mãe tá com câncer, pra ela ficar com dó e deixar. Ai, a Bia ficou tão brava. Ela parou de falar com essa menininha. Você acredita? Ela falou assim, chateada. olha só pra você saber, a minha mãe está se curando e eu não vou falar isso com a sua mãe, porque a minha mãe tá muito melhor que a sua. E, tipo, e Nossa. saiu e deixou... Cara, nunca mais falou com a menininha. Nossa. Então, assim, a Bia, ela pegou a briga comigo, sabe? Aham. Ela viu eu enfrentando, assim, dessa forma, do mexer com a mina errada. Eu peguei essa causa, abracei a causa mesmo. E ela abraçou junto, cara. Mexeu com a mãe errada. Demais, demais. Ela Foi tá com quantos anos agora? 9. Nossa, já tá imenso. Grande. Nossa, e tá falando que nem adulto, gente. Eu não aguento, não. O que tá acontecendo com essas crianças? E acho que por conta de tudo isso também, né? Ela passou por situações Amadureceu. muito, muito. E no meio da pandemia, né? Imagina, no meio da pandemia, você não consegue ver os amiguinhos, você não consegue mais interagir com nenhuma criança, você vê a sua mãe doente, sabe? O Fábio, ele desmoronou, assim. Porque quando a gente adoece, todo mundo que está ao redor adoece junto. Por isso é tão importante procurar ONGs, procurar instituições, procurar Américas Amigas, para informações de qualidade, sabe? Porque todo mundo passa por esse processo. O que a gente não pode passar é pelo processo de luto. Isso não pode ser um luto. Isso tem que ser um processo de batalha. E todo mundo tem que estar preparado para isso. Porque todo mundo tem uma função muito importante nessa guerra. Perfeito. Nossa, incrível. Isso aí, né? Incrível. Caramba. É que a gente tenta imaginar, né? A gente tenta... Porque a gente tem a empatia, então a gente tenta se colocar no lugar do outro o máximo possível, mas é que tem coisa que não dá, né, cara? Isso tudo que... Por mais que a gente estivesse acompanhando e na torcida, é óbvio, né? Você sabe disso. Tem ali... Ó, muita gente em volta que tava nessa de alguma forma com você. Mas é impossível a gente saber. Ai, gente, vocês me desculpem, tá? O apoio de vocês, de todo mundo que me segue, foi essencial, viu? Pra eu passar por tudo isso do jeito que eu passei. Saiba disso. E cada um de vocês que me segue também. Porque, assim, a gente... até isso, na hora a gente pondera, sabe? Vou ficar falando, vou ficar mandando mensagem. Ai, que saco, a pessoa já pois tá é. lá e tal. Então a gente ficava vendo Cara, foi mais um, tá tudo bem. Ela tá, sabe? Então a gente acompanhava, assim, tanto quanto nos cabia, né? sim. É um momento muito delicado, muito pessoal, que não era hora... eu lembro que eu mandei uma mensagem pra você falando, olha, estamos aqui em oração na torcida e tal, mas é aquela hora que você fala assim, ok, estamos aqui, tá? Se precisar, Isso, grita. mas não É vamos isso. ficar te perturbando, porque também tem aquela coisa de como é que tá hoje, né? Como é que tá hoje? Como é que tá? Como é que tá aí? E aí, como é que tá? E você fala assim, ô meu caralho, me deixa em paz um pouco, é todo mundo me perguntando o tempo todo. Então, mas isso que a gente acompanhou, por isso que eu falei, com essa distância assim, eu acho que ensinou todo mundo, sabe? De alguma forma você conseguiu atingir muito mais gente do que poderia ser possível ali, sabe? Do que era, sei lá, do que daria pra contabilizar, quero dizer assim. Porque foi tua família, né? Aquele vínculo familiar mais estreito, foram os amigos próximos, foram os amigos não tão próximos. Foi toda uma classe artística, né? Que viveu isso com vocês de alguma forma. Sim. E quantas pessoas que não te conhecem, que não te conheciam e que chegaram até você através disso. Então, foi muito importante, eu acho, para todo mundo de alguma forma viver isso junto com você, sabe? Essa mudança que aconteceu com você, que aconteceu com o Rabin, que aconteceu com a Bia, que aconteceu com a tua família, em doses menores, essa mudança chegou em todo mundo de alguma forma. Isso é muito importante. É demais saber disso. Muito obrigada. E uma coisa assim que eu queria deixar aqui como mensagem para as pessoas é que nesse tempo que eu passei por tudo isso, eu vi pessoas meio que correndo atrás do tempo perdido, sabe? Pra tipo, nossa, eu nunca mais falei com ela, vou falar agora. Ai, nunca mais não sei o que, quero ver agora. Gente, a gente não sabe o dia de amanhã de ninguém.
Então, aproveite ao máximo. Exatamente. Todo mundo. Porque já, inclusive, me perguntaram qual é a sensação de saber que amanhã você pode morrer. Eu falei, não sei. Qual é a sua sensação? Então. Você também não sabe se você vai estar aqui amanhã. Exato. Então, aproveite todo mundo o máximo que você puder. Demonstre seu amor. Não espera a pessoa adoecer, sabe? Esteja presente sempre. A menina do filme que eu falei, do Graça e Coragem, tem um momento que chega que já não tem mais jeito. Depois de tudo, ela passa anos, né, nessa... E aí ela fala disso, uma coisa que eu achei tão bonito, tão nobre, que ela fala assim, todo mundo vai embora em algum momento. Eu tive a sorte de ter um aviso prévio. Exatamente. Eu achei tão, assim, é um olhar diferente também, Sim, né? Sim. É um olhar diferente da pessoa encarar aquilo como uma sentença e encarar aquilo como, cara, e quem vai embora sem ter tempo de se despedir? Quem vai embora sem ter a oportunidade de... Eu tive a sorte de ter um aviso... Eu achei muito nobre, assim, esse olhar. Sensível, né? É um jeito também de ver as coisas, né? De olhar Cada um diferente. é cada um, né, gente? Sim. E você não tá no lugar do outro mesmo, né? Você Tem não gente que não consegue. Tem gente que não quer dividir nem com a família, porque tem aquela coisa, se eu tô tendo uma doença séria porque eu fiz alguma coisa errada, isso é um castigo que eu tô recebendo, né? Tem de Tem essa tudo, crença, tem de né? tudo, né? Então, assim, compartilhar, eu imagino, assim, quantas pessoas que talvez estivessem, assim, fechadinhas e que vendo você compartilhar se sentem parecidas ou se sentem iguais e começam também a dividir isso, né? Porque dividir ajuda muito, né? Muito. E por isso é tão importante mexer o caminho errada, cara. É. É muito legal. Você entra lá pra ver. As meninas agora Várias tendo histórias. orgulho de compartilhar, cara. Pessoas que às vezes ficariam ali quietinhas, só a família talvez saberia. E às vezes E nem não. a família é incrível. Exatamente. Outro dia teve Tem muito uma caso que assim? o irmão dela veio falar comigo, porque a única pessoa na família para quem ela contou foi o irmão. E ele falou, e agora eu vou fazer o quê com isso? Eu não posso trair a confiança dela, ela não Nossa, quer que putz. ninguém saiba. E o que eu vou fazer? Só que ela precisa ir fazer cirurgia, precisa fazer tratamento. Como é que as pessoas da família, pelo menos, não vão perceber que está acontecendo Sim, alguma coisa? alguém precisa Não quis saber. falar para os filhos, nem para o marido, nem para ninguém, só contou para o irmão. Nossa, Então, e a rede de assim, apoio é tão importante, É, gente. então, isso é terrível também para as outras pessoas da Sim, família. com Não certeza. só para ela, porque eles vão se sentir muito mal, que não puderam Sim. fazer nada, E estar tem apoiando também, ali ao gente, lado. família que não dá apoio nenhum, isso a gente Sim. sabe, É. né? Tem família que não dá apoio. Sim. Mas aí tem esses grupos, né? Tem os Exatamente. blogs, se junta quem pode, né, compartilhar Sim. com você. Você nunca vai estar sozinha. Seja lá pelo problema que você esteja passando, você nunca vai estar sozinha. Assim, a gente falou aqui do malefício da rede social, né? Do lance do hater e tal, mas aí, então, vamos falar Tem, do bônus desse ônus, né? exatamente. Que é o fato de você sempre encontrar alguém que vai entender a sua dor. Porque, às vezes, também, por mais que você encontre apoio na família, nos amigos, aquela pessoa não tá vivendo o que você tá vivendo. Tá vivendo junto, mas não o que. Então, você ter a outra pessoa que está vivendo o que você está vivendo Sim, é e completamente poder, diferente. né? E poder compartilhar. Eu Que lembro... vai te entender de verdade, né? Pra dar um exemplo, nada a ver com o assunto, mas quando o baterista do Foo Fighters morreu e tal, a minha melhor amiga é muito fã, muito, muito, muito. E aí ela me ligou, ela não tava bem, eu fui, busquei ela, fomos pra casa, ela ficou lá e tal, a gente tava... E aí no dia seguinte eles iam fazer uma homenagem lá, né? E ela tava, eu não vou, eu não sei o que, não sei o que. Ela dormiu e tal, no dia seguinte eu falei pra ela, Gi, eu acho que você tinha que ir, porque por mais que eu te ame, eu não sou fã. Eu não vou entender a sua dor. Eu vou ficar aqui, eu vou te abraçar, você vai poder chorar, a gente vai... Mas quem tá lá tá sentindo a mesma dor. Então, vai. E ela falou, depois que ela falou, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu estava com pessoas que estavam, sabe? É tipo assim, todo mundo chorando junto, todo mundo se entendendo no olhar, tipo... Ok, tá todo mundo aqui na mesma dor? Tá todo mundo na mesma... Sabe? Então, eu acho que esse é o benefício da internet. Não tem como você não encontrar... Outro dia eu vi... Meu Deus, o que era? Era alguma doença muito, muito, muito rara. Muito rara. E que, sei lá, tipo, tem 10 pessoas no mundo, assim. E que aí estavam conseguindo fazer as crianças encontrarem os adultos que têm aquela doença para poderem se reconhecer.
Sabe, assim? demais. Porque a criança se sentia muito isolada. E daí, pela internet, conseguiram... E aí, esses adultos estavam fazendo um trabalho de viajar até o lugar da criança, ou a mãe ir com a criança até... E eles se encontrarem. E começar a conviver e tal. Então, assim, já que a gente falou do ônus, vamos falar do bônus também da internet, né? Que é muito maior, na verdade, né? Sim. O bônus é muito maior. Eu conheci pessoas maravilhosas através disso, assim, que eu vou levar pro resto da vida. E é uma corrente mesmo. É uma corrente enorme. E queria agradecer também a vocês, que só fortalecem cada vez mais isso. Demais. Com a ajuda de muita gente, Sim, né? exatamente. Eu falo assim, a gente faria sozinho, mas a gente faz muito mais e muito melhor com a Sim. ajuda de muita gente. Então, só pra entender, quem quiser ajudar o Américas Amigas, tem como? Individualmente? Tem como. Ah, isso é uma outra coisa, gente. Assim, às vezes a pessoa fala, se eu não puder doar R$100, não adianta que eu não vou ajudar. E não é assim. Qualquer ajuda Sim. conta. Na Américas Amigas, a gente tem no nosso site como doar. Você abre a página da Américas Amigas, já tem lá, quero doar, como doar. Tem 1000 formas lá de doar. Tem valores que você pode escolher pré-valores, ou então você optar por um valor que você quer doar. Tem Pix, tem PicPay, tem PayPal, tem um monte de maneiras de doar. E assim, às vezes as pessoas não entendem muito eu falar isso, mas a gente que está numa situação melhor que muita gente, tem um emprego, tem alguma fonte de renda, eu acho que a gente tem que ajudar. Não precisa ser Américas Amigas, não precisa ser o câncer Sim. de mama, não precisa ser a Sim. saúde, né? Pode ser causa animal, meio ambiente, educação, tanta Sim. coisa. Então, escolhe a causa que toca o seu coração e ajuda, porque ONGs existem no mundo inteiro, mesmo em país super desenvolvido, precisam de ONGs. Escolhe uma ONG séria, que faz um trabalho direito, que tem auditoria, que presta contas do que faz e ajuda um pouquinho por mês de muita gente faz Sim. muita diferença, Com né? certeza. certeza. Então, com a certeza. gente aceita como Américas Amigas, mas se não for Américas Amigas, acha a sua causa e ajuda também. A gente tem que Exatamente. desenvolver essa cultura, né, Sim. de ajudar. Sim. E o que você falou sobre o valor é muito importante. A gente já fez outras ações aqui assim, e a gente sempre fala, é R$5 É. de 100 pessoas É. que vão fazer acontecer um movimento diferente, sabe? Então, vai o quanto puder. Pode 20, Compartilha nos seus 20. stories, o site, É. caso você não consiga realmente doar. Compartilha. Siga Manda pra Américas alguém. Amigas, Américas Siga. Amigas Oficial, isso também ajuda, não só ajuda a divulgar o que a gente está fazendo, mas ajuda as próprias pessoas. Lá em Paraisópolis, há 2 semanas nós estávamos lá, uma mulher chegou lá e falou assim, sabe por que eu vim fazer o exame? Porque um amigo meu lá da Paraíba, um parente meu lá da Paraíba, que segue vocês, me mandou mensagem e falou, a carreta da Américas Amigas está aí. Caramba! E ela foi lá fazer. Porque, assim, a gente vai... Uma coisa que dói pra gente é assim, vai chegando os últimos dias, vão aparecendo pessoas, mulheres, falando, eu não sabia que a carreta estava aqui, agora já não dá mais tempo, porque a gente faz tudo agendado. Elas entram no site, fazem o cadastro, a gente entra em contato para agendar, porque a gente não quer ninguém 2 horas da manhã na fila, esperando por uma senha, passando frio, passando risco de ser assaltado na rua, não é isso que a gente quer. Então, entra no cadastro, quando não tem na carreta, a gente doa nos laboratórios, a gente faz isso em todo o Brasil, mas tem que contar para as pessoas precisam saber. Então, seguir Américas Amigas, eu falo, tá lá onde a gente foi, para onde a gente vai, quanto Vocês tempo têm a gente vai agenda? ficar. Tem Coloca agenda. pra gente na TV, pra gente ver no Instagram ou no site? Tem no Instagram, tá aqui a Andréa Garcês, que cuida de toda essa divulgação pra gente. Fala pra gente, Andréia, onde tá agora? Tá no feed do Instagram. Tá, no feed lá. do Instagram tem a agenda? É isso? Olha aí, ó. Américas Amigas Oficial. Isso. Vamos ver. Olha lá. Divulgando A aqui. gente vai lá pro Tenda. Fala um pouquinho Mamografias mais, ela falou que tá um gratuitas. pouquinho mais pra baixo, é isso? Tem a agenda aí da carreta. Mais um pouquinho. Aqui todos os lugares por onde nós estamos passando, né? Com a carreta em todos. Nós saímos do Tenda Atacado, Carapicuíba, ontem. O Tá. próximo E é hoje- Jundiaí. E hoje foi para Jundiaí. Então agora a gente está em Jundiaí. Onde Tava lá Eu não em tô cima. vendo. Aí, ó, esse segundo post.
Ah, tá. Precisa repostar, né, Deia? Para ele ficar mais para cima, né? Dá pra Aí, fixar. Fixa no... É. Ó, então vamos lá. Agora tava no Tendo Atacado Carapicuíba, agora Tendo Tá em Atacado Jundiaí. Depois a gente vai para Guarulhos. Então, Mauá. ó, galera de Jundiaí, Guarulhos, Mauá, Ferraz de Vasconcelos, Santana, Tremembé, Vale do Paraíba, Potim e São Sebastião. Galera desses lugares, fica esperta, entra lá, tem a data, ó, de cada lugar, aí cada um vê lá certinho. Já dá, mesmo que não esteja no lugar ainda, já dá para ir se inscrevendo? Dá, fazer o cadastro dá Sempre. a qualquer momento, Então sempre. já vai lá para você já garantir, tá bom? A mulher não precisa ter 40, 50 anos, tá? Pode ir fazer. Mas, gente, uma coisa muito importante, vamos pensar sempre que são pessoas em situação de vulnerabilidade. Claro. né? Claro. Então, você que pode pagar um exame, tem plano de saúde, não tira a vaga, porque quando a gente recebe esses cadastros, eu não sei quem está se cadastrando. Claro, A gente tem claro. lá critérios médicos e sociais para priorizar, mas a gente, no coração da gente, a gente precisa ter essa consciência, Claro. né? Não vou tirar a vaga de alguém que realmente precisa, Sim, sim. porque é legal fazer o exame na carreta, porque eu vou receber o laudo na hora, né? Não Sim. pode fazer isso. Então, às vezes não é você, mas é a sua vizinha, alguém que trabalha na Sim. sua casa, alguém que você conhece. Indica o trabalho, né? Passa a Precisa informação indicar. pra Isso frente. mesmo. Passa a informação para quem precisa, divulga onde precisa. Vamos fazer isso chegar em mais gente. E você que pode fazer, que tem aí o convênio, procura, né? Para fazer o exame, Sim, procura sempre. o ginecologista, faz todos os exames, não só de mama, mas também de colo do útero, né? Que é Exatamente. importantíssimo, manter em dia. E Homens também que estão sentindo algum tipo de nódulo, alguma coisa estranha, também podem fazer o exame, é isso, né? Podem fazer o exame. Lá na carreta a gente recebe todo mundo. Então, a gente tem que descobrir o câncer antes. Tem que descobrir o câncer antes. Não é só o de mama, os outros também. Tem que descobrir o mais rápido possível. Diagnóstico precoce salva vidas em todos os Boa. sentidos. E você, Ká? O que você tá de projeto agora? Tem as 2 bandas? Pois é, Tá tô com as postando duas coisa lá no bandas, Insta? Tô usando o Insta lá para mostrar um pouquinho da minha vida. Trabalho com o Fábio também, né? Então a gente faz um pouquinho de tudo. Mas a última mensagem que eu queria deixar aqui é que as pessoas têm muito preconceito e eu ouço muito, né? Desde a época dos meus pais, avós, que não vou procurar porque quem procura acha. Então eu queria deixar aqui para todo mundo que quem procura, cura. Tá? Então, vão atrás. Se achar, graças a Deus que achou. Perfeito. Perfeito. Sigam a Ká também nas redes sociais, Pinheiro @Pinheiro Camila. É isso, né? E @Américas Amigas. @Américas Oficial. Amigas. Né? Boa. Você No que escre- Insta. Exatamente. No Insta oficial, Face é só Américas Amigas. E o site da gente que é www.americasamigas.org.br. Liga pra gente, conversa com a gente, ajuda, pede informação se a gente precisar, indica alguém, né, que você sabe que está precisando fazer o exame, que está lá com uma suspeita, está sentindo alguma coisa. A gente está aqui para ajudar todo mundo. Meninas, muito obrigada, tá? Por Imagina, vocês terem obrigada por terem vindo. vindo. Foi um episódio Oportunidade. importantíssimo Legal, gente. e emocionante. Tenho Obrigada. certeza que Obrigada foi. a vocês Obrigada. por Legal receberem também, a gente e pessoal de trazer casa. esse assunto, né, que é super importante. Muito obrigada. E lembrar que o câncer de mama tem que ser analisado, né, e falado o ano todo, não só em outubro. Com Boa. certeza. Boa. Tá bom? Você que ficou até aqui, se inscreve aqui também no canal do Vênus pra gente chegar logo a 1 milhão de inscritos. Também sigam a gente em todas as redes sociais, @Vênus Podcast. Isso. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Cris Paiva com 2 S e As e assim. Segue a